Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida da nossa querida audiência, alcance também a sua vida, você que está nos acompanhando aí pelo site, pela primeira vez ou pela rádio, e alcance também a sua vida aí que nos ouve pelo RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, e que essa noite seja uma noite de bênção para todos vocês que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir através do YouTube, ali do canal do RBT Plus. Eu gostaria de convidar todos vocês para a gente orar antes de começar aqui a programação, como a gente sempre faz há quase 7 anos aqui, iniciar colocando tudo diante do Senhor, como convém fazer a gente, né? Tudo que a gente vai fazer, orar e colocar diante do Senhor, para que Deus possa estender a mão dele e estar nos abençoando aqui nessa noite, tá bom? Então quero convidar você que está trabalhando aí, se tiver a possibilidade, você está na guarita, você que é vigilante, temos muitos vigilantes que nos escutam, e se não tem nenhum tráfego agora, você pode estar orando com a gente, você que é um gari que trabalha na coleta, você que é um motorista de aplicativo, que está aí numa lanchonete nos ouvindo, um delivery, você que é policial militar, nós queremos orar juntamente com você e abençoar a tua vida, você também que está na sua casa aí nos ouvindo, nós queremos concordar com a bênção de Deus sobre a tua vida e apresentar essa programação aqui, porque tenho certeza que Deus quer falar conosco, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai, nessa noite, onde nós nos reunimos, Senhor, aqui na tua presença, para, através da tua palavra, Senhor, encontrar a direção, encontrar o caminho, para que através da nossa súplica, da nossa oração, a tua misericórdia possa se estender como um grande manto, como um grande lençol, Pai, sobre cada um de nós que clamamos por ti, Pai, e clamamos a ti, meu Deus, pelo teu socorro, pela tua intervenção, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Nós te clamamos agora, contempla, Senhor, as nossas causas, estamos juntos orando, Senhor. Até pessoas que nem se conhecem pessoalmente nesse momento oram, Pai. Clamam, concordam, Pai. E o Senhor disse que se 2 ou mais tiverem concordância acerca de algo e pedir em teu nome, Pai, o Senhor concede, para que nisso o Senhor seja glorificado. Então nos atende, Pai. Contempla as minhas necessidades, as necessidades dos teus servos, servas que oram agora, Pai. De diversas regiões, Pai, da Paraíba, de diversas regiões da cidade de João Pessoa, de diversos bairros, Pai, de diversas regiões do nosso país, Pai, e até pessoas fora, Pai, do nosso país que estão, Senhor, orando, concordando com esta humilde oração, Pai, simples, Pai, te pedindo que o Senhor nos contemple, que o Senhor nos veja, Pai, porque nós cremos e acreditamos que o Senhor nos vê, Pai, numa situação de risco, de perigo, e o Senhor sendo o nosso Pai, o Senhor vai nos salvar, o Senhor vai nos livrar, Pai. Porque o Senhor mesmo disse qual o pai que o filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma serpente, ou lhe dá uma pedra, ou qual o filho que pede um peixe e dá uma serpente. O Senhor falou isso, o Senhor mesmo disse, e o Senhor disse, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, Pai. Então nós queremos ser abençoados por Ti, Pai. Socorridos, Pai. Assistidos, Pai, pelo Senhor, porque aqueles que te clamam, aqueles que oram, Pai, não são pessoas que se acham autossuficientes, que têm poder aquisitivo, influência, que têm nome e renome nesta terra, mas são pessoas que entendem, Pai, assim como o centurião romano, que apesar de até ter um cargo, mas entende que tem coisas que só o Senhor pode fazer, Pai.
e na minha vida, na vida do teu povo nessa noite, Pai, nessa caminhada para a madrugada, Pai. A gente sabe que tem coisas que só o Senhor pode fazer, Pai. Tem pessoas aqui que estão à beira de um colapso, Senhor, e sabe que tem coisas que só o Senhor pode fazer, Pai. Sabe que tem portas que só o Senhor pode abrir, Pai. Sabe que existem demônios, Pai, que é o Senhor que tem que dar o comando para que eles saiam, Pai. Para que destrave, para que a porta seja aberta, para que a saúde seja restabelecida, para que o casamento seja restaurado, Pai. Para que a fé seja renovada, para que o ministério seja reerguido, Pai. Porque quem são essas pessoas, quem somos nós, Senhor, para ter a petulância de chegar até o Senhor e dizer: eu posso, eu faço. Nós declaramos, Senhor, nós não podemos, nós não fazemos, Pai. O Senhor sim, o Senhor pode, Pai. Porque todo o poder, Pai, foi te dado no céu, na terra e até debaixo da terra. E não há criatura, Pai, que exista ou que venha existir, que não se submeta ao teu grande nome, Pai. O nome que está exaltado sobre todos os nomes, Pai. Há alguns aqui na terra que se acham grandes e pensam que o seu nome é grande. Mas na verdade, Pai, grande mesmo, Pai, é o teu nome, Pai, que foi exaltado pelo Criador do universo, o nosso Deus. Então é nesse nome, Pai, que nós pedimos, Senhor, nos ajude, Pai. Tenha misericórdia e não leve em conta, Pai, os nossos pecados, porque nós sabemos também disso, que os nossos pecados são muitos. Às vezes até na maneira como a gente está pensando já é pecado. Como a gente fala, não está de acordo com o que o Senhor quer para nós. Mas olha para aqueles e para aquelas irmãs que nessa hora se esforçam, Pai, para tentar fazer a Tua vontade, Pai. Porque há muitos nessa terra que cometem toda sorte de pecados, Senhor, e não se acham pecadores, Pai. Mas nós sabemos que nós somos pecadores, Pai. Nós temos consciência disso. E esperamos não somente, Pai, na graça manifestada através da pessoa de Jesus, quando Ele mesmo disse: orem, podem orar em meu nome. Vocês nunca pediram nada em meu nome. Ele disse para os discípulos, e eu creio que é para nós também: mas agora vocês vão orar em meu nome. E o Pai vai conceder para que nisto o Filho seja glorificado. Então glorifica, Pai, o teu nome, Senhor. E olha para o teu povo, Pai. O teu verdadeiro povo, Pai. O verdadeiro povo do Senhor, Pai. É um povo batalhador, é um povo sofrido, Pai. Porque todos aqueles que creem no Senhor, Pai, e andam em retidão são perseguidos, Pai. Desde a época, Pai, de Abel, Pai. Todos aqueles que fazem o que é reto são perseguidos, Pai. Seja aonde for, num país que o evangelho é proibido ou até mesmo num país livre, Senhor. É só a gente olhar para o Brasil, que fala que é um país livre, e vemos os crentes que são verdadeiros, os servos de verdade, Pai. Estes são perseguidos, Pai, na internet, pela família, no trabalho. Então eu te peço por todos, Pai, pela minha vida, pela vida de todos, Pai, que estão orando, e até por aqueles que vão ouvir ainda essa oração lá no RBT Plus, no YouTube, Pai. Eu peço também pela vida deles, Pai, que o Senhor, através dessa oração, Pai, olhe para nós, Senhor, não com o olhar da Tua ira, Pai, por conta dos nossos pecados, mas com o olhar da Tua misericórdia, Pai, com o olhar da Tua bondade, Senhor, com o olhar, Senhor, da Tua graça, Pai, como o Senhor olhou para aquela pecadora que todos iam apedrejá-la, Pai, com o olhar da Tua graça quando o Senhor olhou para aquela multidão faminta, Pai, que não tinha o que comer e o Senhor multiplicou os pães, Pai, com o olhar de misericórdia que o Senhor olhou para aquele homem paralítico há 38 anos no tanque de Betesda, Pai, com o olhar de misericórdia que o Senhor olhou para aquela mulher lá de Lucas, capítulo 13, Pai, que há 18 anos Satanás trazia ela num cativeiro e o Senhor pôs ela em liberdade, Pai. Põe, Pai, os Teus filhos em liberdade, as Tuas filhas, Pai. Atende ao Teu povo, Senhor. Nada vai te faltar, Pai, se o Senhor atender, Pai. De repente, qualquer um de nós, se for ajudar alguém, pode faltar para nós. Mas o que vai te faltar, Pai, se o Senhor nos ajudar, Pai? Nada vai te faltar. Tudo que está nessa terra é Teu, Pai. O Senhor não tem dificuldade para curar nenhuma dessas pessoas que estão doentes nos ouvindo, Pai. O Senhor não tem dificuldade para abrir nenhuma porta para essas pessoas que precisam. O Senhor não tem dificuldade para enviar provisões para nenhum dos Teus servos, Pai. Nenhum, Pai. O Senhor pode enviar a Tua provisão, não vai faltar nada, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E se tem homens nessa terra que são ricos, ainda que sejam ímpios, Pai, eu entendo que foi o Senhor que permitiu eles serem assim, Pai. Então levanta, usa, faz o que o Senhor quiser, Pai.
mas atenda ao teu povo, Pai. Atenda ao teu povo, porque é melhor cair nas tuas mãos, Pai, do que cair na mão do homem, Pai. Melhor é pedir a Ti, se humilhar diante do Senhor, esperar pelo Senhor, Pai, do que pedir pelo homem. Então eu sei, Pai, que tem pessoas que estão chorando, Senhor, do lado do seu rádio, do lado do seu smartphone, Pai, porque a sua situação é muito difícil, Pai. Eu te peço, olha para essa mulher e tem misericórdia dela, Senhor. Olha para ela, Senhor. Estenda a Tua graça sobre ela, que tanto já sofreu nessa vida, Pai. Olha para este homem, Pai, que tanto tem sofrido, Pai, perseguições, afrontas, humilhações, guerras travadas, Pai. E ele está clamando, Pai, junto com a gente. Eu te peço, ajuda todo o teu povo, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu só quero declarar isso para você, que o Senhor, Ele está te vendo. O Senhor está contemplando a sua vida, ainda que muitas vezes pareça que Deus nem existe. Que eu sei que a senhora, o Senhor já pensou isso muitas vezes. Será que Deus existe mesmo? E não está vendo isso? Eu quero falar que Ele está te vendo. E quero deixar aquela reflexão que sempre tenho trazido aqui no início da programação, para abençoar a vida do povo de Deus. Eu já abri minha Bíblia aqui em Lucas capítulo 19, que diz assim, a partir do verso 1: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que tinham visto isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, muitas vezes na nossa vida, os anos vão se passando, nós vamos vivendo experiências, situações aqui na terra, na nossa caminhada com o Senhor, e até você que nunca caminhou com o Senhor, nós vamos passando por essas situações, e chegam determinados momentos na nossa vida que parece que a gente está perdido, né? Que a gente não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo. E a situação, às vezes, é tão complicada que até os amigos, eles desaparecem. Os amigos, os parentes, a mãe, o pai, a tia, o tio. Às vezes até o casal fica separado, distante. O marido da esposa, a esposa do seu marido, e você pensa: eu estou perdido, ninguém está me vendo, para onde é que eu vou? E muitas vezes até, como Zaqueu, você quer saber quem é Jesus, porque de repente até tudo que você aprendeu sobre Jesus não faz nenhum sentido na sua vida. Você pensa: eu já ouvi um testemunho na internet que dizia assim, eu ouvi uma pregação que falava dessa forma, e nada dessas coisas que eu aprendi sobre Jesus estão acontecendo ou fazem sentido para mim. Eu não sei como é que era a vida de Zaqueu, como publicano, né? Uma pessoa que era hebreia, judia, do povo de Deus. Não sei qual a tribo dele, mas ele debandou para o lado dos romanos e cobrava imposto do povo de Israel. E o povo tinha muito ódio dos publicanos.
E Zaqueu era odiado até pelo seu próprio povo, na verdade. A verdade é essa. E quando ele tem uma notícia que Jesus vai passar, eu acredito que Zaqueu sentia necessidade de algo mais na sua vida, porque uma pessoa na posição de Zaqueu, que já é odiado pelo próprio povo, não faz sentido estar no meio do povo e tampouco ir fazer tão grande esforço por ser rico, por ter um certo status, tentar subir num sicômoro, numa figueira brava, algumas traduções dizem isso, numa planta de difícil acesso, para ver quem é Jesus. E aí ele faz esse esforço, talvez como você que chegou aqui nessa rádio, não sabe nem como está ouvindo essa palavra. E aí Zaqueu vai e sobe na planta, na árvore, e está ali a multidão em cima de Jesus, onde Jesus estava tinha multidão. E aí quando Jesus vai passando embaixo assim, olhar para cima e fala: Zaqueu, desce, hoje me convém pousar, ficar em tua casa. E aí eu não imagino o que é que Zaqueu deve ter sentido, porque ele pensa: como é que esse homem sabe o meu nome? Ele está cruzando a cidade, talvez pela primeira vez, e essa multidão de gente, ele olha para mim e sabe o meu nome. E eu queria trazer com essa palavra que não importa quem você seja que está me ouvindo agora, até você pode estar dentro de um presídio agora, numa cela, me escutando, mas Deus está vendo a minha situação, a tua situação, e nenhuma das situações das nossas vidas, elas estão passando assim batidas aos olhos do Senhor, ainda que pareça que é assim, porque quando Jesus chega ali, ele já sabe o nome de Zaqueu, e muito provavelmente eu vou falar para vocês, Jesus só entrou ali para salvar Zaqueu e a família dele. Assim como Jesus desce a Betesda e vai só curar aquele paralítico. Muitas situações que nos acontecem, Deus está vendo todas. Deus está contemplando tudo. Deus está vendo você. Deus está vendo a senhora. Sabe, a gente pode até ser abandonado pelos homens, pelas pessoas, até pelos parentes. A Bíblia vai dizer em Isaías que até a mãe que está dando de mamar pode abandonar o próprio bebê. E você sabe que tem mães que abandonam o bebê. Quantas vezes você viu um bebê jogado num saco de lixo, dentro do caminhão de lixo? Você pode botar aí no Google que você vai ver várias matérias de bebês que mamavam que foram abandonados. Você já pensou uma mãe jogar um bebê no lixo? Colocar no saco de lixo. Teve uma vez que os garis, né, que fazem a coleta, pegaram um saco. E eu creio que foi Deus ali que tocou no coração de um, que pegou o saco e abriu, e tinha um bebê ali. E aquela criança estava com vida e viveu. E hoje ela deve ter o quê? Uns 13 anos, 14 anos. Porque foi Deus que tinha um propósito ali. Não foi o gari. Foi Deus que fez o gari abrir ali aquele saco. Sabe? E por mais que Satanás, que trabalha constantemente para fazer a gente desacreditar no nosso Deus e na onisciência do nosso Deus, por mais que ele tente fazer isso, eu quero que você entenda que ele sabe tudo. Ele sabia o nome de Zaqueu. E Zaqueu achava que ele não sabia. Zaqueu achava: eu estou indo lá para ver ele. E Jesus: não, eu desci para aqui, Zaqueu, para estar na tua casa. Você já pensou a multidão vindo? Para onde é que ele está indo? Para onde é que ele está indo? E vai Jesus e a multidão: Senhor, cura esse aqui. Senhor, envia uma provisão para minha casa. Senhor, fala aqui com meu filho, com meu marido, faz isso, faz aquilo. E Jesus vai descendo e ele chega: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus já sabia o que ele ia fazer. Quando Zaqueu estava pensando que ele que ia lá ver Jesus, não, Jesus estava indo ao encontro de Zaqueu. E por mais que você pense dessa forma, eu quero dizer uma coisa para você: Deus sabe de tudo, Jesus está vendo tudo. É como eu acabei de falar, que Isaías disse: uma mãe abandonar o filho que mama, o Senhor não esquece dele. E até o meu próprio caso, né, que estou aqui ministrando para vocês, eu com 10 dias de nascido fui jogado numa caixa de papelão, não sei se pela minha mãe, não sei por quem foi, mas com 10 dias de nascido eu fui jogado no jardim de uma casa, e ali uma família me acolheu. Eu podia ter sido jogado num rio e ter morrido afogado, mas aprove a Deus me colocar dentro de uma casa. Então já ali, quando a minha mãe ou
sabe-se lá quem fez isso, pensava em abandonar aquele bebê, Deus dizia assim: esse aqui já é meu, e hoje eu estou aqui pregando para você. Será que Deus não conhece todo mundo? Será que Deus não está vendo todas as nossas situações? Porque se de fato Deus fosse alheio, eu não estaria vivo, e aí eu não estaria pregando para vocês, né? Porque, por exemplo, ainda que eu tenha sido jogado dentro de um jardim de uma casa, digamos que começa uma chuva muito forte, uma tempestade, e aquela caixa é arrastada dali, ou enche de água, o bebê ia morrer. Vocês já viram as enchentes quando enchem as casas assim, que sobe um nível muito alto? Você acha que um bebê ia escapar daquilo ali? Deus está vendo tudo da tua vida. Deus está contemplando cada lágrima, cada situação. Em cada momento o Senhor está com a gente. E o principal, Jesus queria ter um encontro com Zaqueu para uma coisa: para salvar Zaqueu, porque Zaqueu estava perdido. Talvez o motivo do teu pensamento que Jesus não está te vendo seja uma coisa fútil, trivial, mas eu falo para você que em primeira instância Deus quer salvar a minha alma e a tua alma, porque as nossas almas nesse mundo se encontram perdidas. E eu vou te falar, por mais que você tenha uma vida boa aqui nessa terra, se a tua alma for perdida e no dia que você morrer, ver para onde você vai, eu tenho certeza que você desejar voltar, perder tudo que tinha só para ser salvo. Tem um ditado do mundo que diz que a gente só dá valor quando perde. E muitas pessoas só vão dar valor à salvação e à pregação do Evangelho, e à pessoa de Jesus e à salvação, quando fechar os olhos nessa terra e perceber que sua alma não está mais no seu corpo, e que estiverem descendo nas regiões profundas do inferno. E aí as pessoas vão dizer: eu queria voltar para essa vida aqui, para poder ter uma chance de salvação, ainda que eu não tivesse nada, ainda que eu fosse paupérrimo, a pessoa mais pobre da terra, eu queria voltar e ter uma chance de salvação. E eu vou te falar uma coisa: nessa noite Deus te concede salvação. Enxuga a tua lágrima, enxuga o teu choro, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. A redenção do povo de Deus se aproxima. Então não há motivo em mim e em você para que a gente possa achar que Deus nos esqueceu. Deus está nos vendo. Essa tarde eu ia me colocar em oração e pedir: Senhor, me fortalece, me dá forças para orar. E aí chega uma mensagem no meu WhatsApp. E quando a mensagem chega, um servo de Deus lá de Recife, que já fazia algum tempo que eu não falava com ele, um ouvinte antigo da programação, que escuta, eu acho que desde o primeiro ano, o servo de Deus mandou um áudio para mim e eu não sabia o que era. Quando eu cliquei, ele já estava orando no áudio. E ali eu comecei a orar. Era como se Deus entendesse: meu filho hoje não está com força nessa situação, ele não está com força para orar. Eu vou levantar alguém para orar com ele. E aí, aquele servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele ora e toca em todas as áreas que o pastor Josué carecia de força, de oração e da intervenção de Deus. E aí eu pergunto para você: será que Deus não está vendo o que a gente está passando? Será que Deus não está vendo nada do que a gente está passando? Claro que está. Aquele áudio ali para mim não foi uma oração. Aquele áudio para mim foi Jesus chegando do meu lado, assim, na mão do meu ombro, dizendo assim: meu filho, eu estou com você. Eu estou com você, eu estou vendo tudo. Só que nem eu nem você, a gente sabe nem o dia e nem a hora das coisas acontecerem. Atos capítulo 1 vai dizer que os discípulos falam: Senhor, quando é a época que isso vai acontecer? Jesus disse: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ainda que aquele contexto esteja falando da consumação do século, da volta de Jesus, daquelas coisas ali, ainda que esteja falando daquilo ali, nós entendemos que tem coisas na minha vida e na sua que também são exclusivas exclusivas da autoridade de Deus. Ou seja, tem coisas na minha vida e na tua vida que ninguém sabe. Nem o pai, nem a mãe, nem o marido, nem a esposa, nem o filho. Só quem sabe da tua vida é Deus.
Teu marido não é mais do que Deus na tua vida. Tua esposa não é mais do que Deus na tua vida. Nem teu filho, nem tua filha. Tem coisas dentro de você que só Deus o sabe. E tem coisas que só Ele sabe o dia e a hora de realizar. E outra coisa, né? Tem situações na minha vida e na sua, tem tempestades na minha vida e na sua, que Deus Ele permite para nos endireitar, para nos levar para a direção certa. Tem situações que são assim. Aquela tempestade que pegou o barco de Jonas visava colocar Jonas no caminho certo. E Jonas teve que ir para a direção certa. Então, às vezes, eu e você, a gente acha que a gente está indo num caminho muito, muito certo. Mas no final esse caminho está todo errado. E aí Deus manda uma tempestade para que eu e você tomem a direção certa. Porque se tudo desse certo a gente no caminho errado, a gente ia se perder. E como eu falei aqui, a intenção do Senhor era salvar Zaqueu. E a intenção do Senhor nessa noite é salvar a minha vida e a tua. Deus me conhece, Deus te conhece. E Ele sabe o que eu e você faríamos se estivéssemos em situações até melhores do que estamos. Então eu quero declarar nessa noite que Deus está vendo tudo. E no momento correto, oportuno, Ele vai manifestar o favor dEle e o poder dEle. E eu vou te falar uma coisa. Quando o Senhor, Ele manifestar o poder dEle, quando Ele manifestar o braço dEle, não tem resistência espiritual diabólica que fique na frente. Não tem. Só para encerrar aqui, a Bíblia fala que naquela praia de Gadara tinha um homem que andava endemoniado, nu, pelos sepulcros uivando à noite dentro dos cemitérios, perturbando toda aquela região. E diz que as pessoas tentavam atá-los com cadeias e correntes e não conseguiam. Mas diz que quando Jesus pisa o pé, desce do barco e pisa no chão de Gadara, aquela legião de demônio vem e se prostra adorando Jesus e diz: ó, filho do homem, filho do Deus vivo, Altíssimo, tu vieste nos atormentar antes da hora? Então quer dizer que toda vez que Jesus se manifesta para os demônios é um tormento. Então não há nada e nem ninguém que venha segurar o agir de Deus na minha e na tua vida. Então fica com essa palavra, porque o Senhor te contempla, o Senhor está vendo a tua situação, está vendo a situação de todos nós que estamos aqui, e Ele sabe bem o que fazer. Suporta mais um pouco, entrega a tua vida para Jesus. Entrega, porque Ele quer salvar você. Ele quer salvar para você. Ele quer salvar a sua vida, a sua família, como Ele fez com Zaqueu. Observe que muitas vezes a gente está buscando a Deus por motivos errados. E talvez hoje seja a noite de você alinhar a sua vida ao propósito correto. Há muitos que queiram as mãos de Deus, as mãos, mas poucos que queiram o trilhar, o andar na senda, no caminho que o Senhor propôs para cada um. Muitos dizem: eu quero tuas mãos, Senhor, eu quero teu favor, as tuas bênçãos. E Ele fala: e o caminho? O caminho, a verdade e a vida. Você quer andar aqui? Aí me diz: não quero, Senhor, eu quero só tuas mãos. Então se você quer as mãos e não anda por esse caminho, você não vai ser salvo. Então que nessa noite o Senhor possa estar falando contigo, te ajudando, te orientando e te consolando. E no tempo oportuno, Ele vai manifestar o favor dEle na sua vida, na sua casa e na sua família. É muito bom a gente saber que Deus está contemplando nossa vida. E por falar em contemplar nossa vida, eu estou contemplando também a vida dos ofertantes da nossa programação. E a gente tem orado, a gente tem clamado pela vida de vocês, todos vocês que mantêm esse programa no ar. Talvez você não saiba, ouve pela primeira vez. Esse programa abençoado que está entrando na tua casa agora, ele só é possível estar no ar porque tem pessoas que escutam e que todos os meses ofertam para manter o programa no ar. Então cada irmã aqui, que você não conhece porque não está vendo, você não está nem me vendo, mas cada irmão e irmã que escuta essa programação envia sua oferta. Esse programa pode ser mantido no ar há praticamente 7 anos, abençoando muitas pessoas, muitos lares. Já aconteceu tanta coisa aqui. Estava lembrando aqui agora, quando orava, de um senhor que ia tirar a própria vida e o vizinho dele estava ouvindo a programação no rádio e a filha dele tinha se suicidado. Na verdade, a mulher dele tinha se suicidado. Depois a filha se suicidou e ele ia se suicidar. Obviamente, isso aí era uma ação de um espírito diabólico.
talvez até por uma feitiçaria, por uma bruxaria, por um envolvimento com essas coisas. E ele ia se suicidar, se enforcar numa corda. E o vizinho ouvia a rádio. Isso foi no primeiro ano de rádio. E eu gritei e fiz: não faça isso com a sua vida. E no meio da palavra, eu não sabia nem o que eu estava dizendo ali, mas o Espírito de Deus estava vendo aquele homem. E estava vendo a situação. Aí até entra dentro disso aqui que eu falei. Eu nem sabia onde é que a rádio estava chegando. E eu fiz: não faça isso com a sua vida. E aí eu disse: porque o Senhor tem um propósito com você. E aí ele ouviu no final do programa, no final do programa não, dentro do programa, meu celular tocando. O celular tocando bastante. E aí quando foi lá fora eu vi que era o mesmo número e atendi. E foi esse homem falando isso. E outras tantas coisas ocorreram nesse tempo glorioso de programação por causa dos ofertantes, né? Deus levantou eles e Deus está vendo cada um deles, e eu contemplo e tenho orado pela vida de cada um de vocês, para que o Senhor vos dê saúde, para que o Senhor abra as portas e declarar que aqueles que são fiéis no pouco, o Senhor os coloca sobre o muito, né? E vai honrando. E se você reparar, Deus tem honrado sua vida, apesar das lutas, né? Porque não há servo e serva de Deus de verdade que não passe por lutas. Então quero agradecer aos nossos ofertantes. Você que é ofertante que não enviou sua oferta ainda, envie, é muito importante a sua oferta para manter essa programação no ar, para que todos os meses a gente possa honrar aqui o nosso compromisso com a 100.5, né? Que é uma parceria que já está caminhando, vamos dizer assim, para uma década, né? Nós cremos que vamos estar aqui até Jesus voltar. Vai ter essa luz aqui acesa, essa porta aberta, se assim for a vontade de Deus. E eu quero agradecer a cada ofertante, que são pessoas especiais. E você que ouve há muito tempo, ou que está ouvindo pela primeira vez, você também pode fazer parte e pegar um pouco daquilo que você tem e semear naquilo que é útil para a vida das pessoas, né? Então você pode pegar R$10, R$20, qualquer quantia que Deus colocar no teu coração, e você pode semear em alguma coisa que é útil. Porque se você for reparar, muitos de nós gastamos nosso dinheiro em coisas inúteis. Tem gente que compra tanto objeto para dentro de casa que nunca usa. Prato, talher, tem tanta coisa. Eu conheci irmãs, pessoas da igreja, que tinha tanto conjunto de prato em casa que nunca chegou a usar. E quando morrer também vai ficar aí. Mas quando a gente pega parte do que a gente tem e semeia algo que é útil, por exemplo, você semeia aqui na rádio, e agora nesse começo, só na introdução, a gente ganha uma alma para Jesus, você fez uma coisa útil, você vai receber galardão por isso da parte de Deus. Então oferte, ajude a manter esse programa no ar. E você que está dizendo: pastor, eu quero ofertar, como é que eu faço? Fale com a gente pelo WhatsApp do programa Última Chamada, que é 839-9105-6834. 839-9105-6834. Tá bom? 83, que é o DDD da Paraíba, para quem está fora, né? 839-9105-6834 é o WhatsApp. Para quem usa Pix, é a chave Pix. Você já pode colocar esse número e fazer a tua oferta, tá? E quem não usa o Pix, que mora em João Pessoa, na região metropolitana, e também não pode sair de casa, temos muitas senhoras de idade que ouvem a nossa programação, e o nosso motoboy vai lá na casa delas buscar a oferta, das que ofertam, né? Você pode também falar com a gente pelo WhatsApp, que a gente vai mandar alguém. Só não fale ligando, porque toda vez assim o pessoal liga, são muitos números ligando, e a gente não tem como atender as pessoas. E às vezes as pessoas estão ligando e não sabem nem para onde estão ligando. Tipo, liga e fala: aí é de tal lugar, aí é de uma concessionária, disso, daquilo. E tem gente que pega o telefone, deixa salvo lá no celular, a gente já recebeu todo tipo de ligação. Então é mais fácil você falar pelo WhatsApp, se identificar. Ou eu sou ouvindo o programa de uma chamada, quero ofertar, tal, e a gente fala uma maneira para você ir na lotérica, num banco, e você vai poder estar fazendo parte dessa bênção e estar sendo coberto em oração, tá bom? Então fica aqui meu agradecimento a todos os mantenedores, ofertantes, a todos os irmãos e irmãs. Tem pessoas até que são dizimistas aqui na programação, porque não pode sair para congregar, e o único lugar que congrega é aqui na quinta-feira, né? E Deus assim os tem abençoado, e que o Senhor possa também estar abençoando você que vai se tornar ofertante a partir de hoje, tá bom? Pessoal, no mais é isso aí. Eu vou passar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, que
tem uma questão aqui muito interessante dessa irmã. E assim como essa irmã, tem outras muitas irmãs e irmãos passando por isso que ela está passando. Então eu queria que você ficasse ligado aí no áudio da pergunta dela. E em seguida a gente vem aqui com a resposta para abençoar a tua vida. Lembrando que você também pode enviar a sua pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto, né? Tem pessoas que ficam perguntando como é que fazem para enviar a sua pergunta. É só você enviar pelo mesmo WhatsApp do programa que eu acabei de passar aqui. Você envia a sua pergunta escrita, tenta resumir seu objetivo. E se for um homem que enviar a pergunta, a gente coloca uma locução masculina, não precisa ser com a tua voz. A gente não vai falar o teu nome, não vai te identificar. E se for uma mulher, a gente vai colocar uma locução feminina. E aí a gente vai estar respondendo aqui ao vivo, tá bom? No mais é isso, eu vou soltar aqui a vinheta e em seguida eu venho com a locução e venho com a resposta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Do Senhor, pastor. Estou passando por um deserto terrível, sofrendo muitas retaliações do inimigo. Eu estou precisando de socorro urgente da parte de Deus. Uma serva de Deus me passou o contato da sua programação e falou que o Senhor poderia me ajudar com um direcionamento bíblico. Eu e meu varão somos crentes e temos um casal de filhos. Meu marido sempre foi muito frio na fé, mas eu sempre gostei de estar envolvida com a obra do Senhor Jesus. Sempre fui de orar pelos irmãos. Sempre fui muito usada na oração e libertação. Sempre cooperei em tudo com a igreja que congrego há mais de 15 anos. Em 2013, no meio de um culto poderoso, uma profeta do Senhor foi tomada no Espírito. Ela chegou em mim e entregou o decreto. Deus estava entregando um círculo de oração nas minhas mãos. Falou que Jesus queria me usar ainda mais. Um mês depois, após o aval do meu pastor, eu iniciei esse trabalho. Começou o círculo de oração na minha residência. O trabalho era toda quarta-feira, mas minha casa foi ficando lotada de gente todos os dias. Muitas pessoas vinham pedindo ajuda e oração, mas meu marido nunca ajudou em nada. Nem para doutrinar dos nossos filhos ele serve, pois meu menino mais velho está desviado e revoltado com a igreja. Ele não participa mais dos trabalhos aqui em casa e vive com más amizades. A minha filha vive trancada dentro do quarto na tela do computador. Ela está muito descontrolada. Por qualquer coisinha ela surta. Tem ataques terríveis. Só se acalma quando toma um remédio que o psiquiatra passou. O estreito está grande aqui em casa. As retaliações têm sido muitas por causa dessa obra. E também por eu estar lutando sozinha. Nessa obra aqui, eu faço tudo. Não tem ninguém para ajudar em nada. Eu lavo o salão, ligo o som, inicio orando, faço o período de louvor, prego a palavra e faço as orações de libertação. Mas o meu varão fica só sentado na cadeira olhando e não coopera com nada. O fardo está muito pesado. O inimigo fica só jogando seta. Tem vindo um pensamento muito forte para eu de tirar a minha própria vida. No final do ano passado, após o trabalho da quarta, eu peguei uma faca e quando fui enfiar em mim, meu filho viu, se jogou e tomou a faca. Eu estou precisando muito de uma direção, pastor, porque em janeiro, meu pastor veio visitar o círculo de oração, e Deus tomou ele em mistério. Ele disse que Deus estava mandando alargar a tenda, porque aqui seria uma congregação. De lá para cá, o estreito aumentou muito, tem tido mais cultos, e muitas pessoas são abençoadas aqui, mas não abençoam essa obra. Está faltando recursos para a obra, e até para a feira do mês. Meu marido não faz nada, fica só esperando por mim. Eu não sei mais o que fazer. O que o Senhor me diz? Amém, tá aí a questão da nossa irmã, né? Eu acho que não é a primeira que a gente responde aqui no quadro Socorro Vem do Alto, né? Também tem detalhes exclusivos dessa questão, mas já respondemos algo assim, né? E muitas pessoas estão sofrendo, É uma coisa assim que, onde você vai, você tem encontrado aquelas pessoas que estão assim, fazendo a obra, sofrendo, passando por situações assim, né? Pastores, irmãs, mas o pessoal está aqui abençoando. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Tem pastores, e tá aqui falando silencioso, gente, para não atrapalhar aqui. Tem pastores, irmãs, pessoas que estão passando por isso. Agora, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é o seguinte. A gente sabe, Jesus foi muito claro em dizer que no mundo a gente teria aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, que ele venceu o mundo, né? E Paulo também vai falar assim, todos que querem viver piedosamente serão perseguidos, vão ver no caminho, né? Então a gente sabe que só o fato de a gente entregar a vida para Jesus, ele já vai acarretar em perseguições e todo tipo de coisa. Agora, existe uma linha
muito tênue entre aquilo que a gente está passando, por realmente estar vivendo o chamado de Jesus, e existe o outro lado, que é a gente estar passando por essas coisas, não por um chamado de Jesus, sabe? Mas por uma direção que a gente recebeu, ou que nos deram, ou às vezes que a gente tomou, que não tem nada a ver com o que o Senhor propôs para nós, né? Por que eu falo isso? Porque ao longo da caminhada, vai fazer 21 anos que eu estou caminhando, e assim como a senhora, irmã, eu já vi muitas irmãs, dirigentes de círculos de oração, de grupos de senhora, de departamentos de igreja, de trabalhos na fé, enfim, até algumas que assumiram obras, passando por essas situações, grandes aflições, e muitas vezes achar que aquilo ali era o Senhor que tinha proposto aquilo, e a pessoa, ela literalmente sentiu desejo de se matar. Uma vez eu fui ajudar uma missionária, que ela chegou de uma obra, e os filhos dela ligaram para mim e disseram: pastor, vem aqui, manhã está querendo se matar. E ela tinha pegado uma faca e falado que ia se matar. E aí eu cheguei e, analisando a situação, eu penso assim: poxa, se você vai pregar, pode ser até que as pessoas te persigam por não gostar da pregação. Falar assim: não gostei desse pastor, dessa irmã, da pregação. Tudo bem, você vai enfrentar a perseguição daquelas pessoas ali. O ataque, a afronta, até a calúnia. Tem gente que mente sobre você, né? Quantas pessoas não inventam mentiras sobre mim, sabe? Então a pessoa inventa calúnia, inventa tudo. E você sabe que aquela perseguição ali foi porque você pregou. Agora, quando você chega de uma obra e você diz assim: eu vou me matar, a gente percebe que tem alguma coisa muito estranha nisso, né? Então, assim, esse pensamento que vem na senhora de tirar a sua própria vida diante dessa luta, ele não é algo que vem da natureza, né? Ele não é algo que vem da natureza de um chamado de Deus, sabe? Porque, se você observar, Elias pede a morte, só que ele não diz que vai se matar. Elias tinha a chamada e a perseguição de Jezabel vem contra ele muito violenta, muito forte. Mas ele não diz assim: agora eu vou dar cabo da minha própria vida. Ele fala: Senhor, me leva, eu não sou melhor do que meus pais. Só ficou eu. Para que isso? Para que isso? Deus: não, Elias, o teu caminho ainda é muito longo, eu vou destruir a casa de Jezabel inteira. E Deus destrói. Agora, quem pensa em se matar é Saul. Se você observar, Saul tira a própria vida. Judas tira a própria vida. E Saul e Judas estão fora. Aitofel, por exemplo, o conselheiro de Davi, ele vai lá e se enforca, arruma a casa e se enforca. Quem é que faz uma obra dessa? Você chegar em casa, arrumar tudo e se matar? Então, eram pessoas que estavam fora do chamado de Deus. Entendeu? Então, muitas vezes, como eu falei, que a linha, ela é muito fina, ela é muito, sabe? Você quase não enxerga entre o chamado e entre a loucura, e entre a direção errada, e entre a profecia errada, e entre a religião. A linha é tão assim que às vezes você pode estar andando ou com o pé de um lado e o pé do outro, ou mais para um lado e mais para o outro. Porque Elias fez o que Deus mandou. E aí veio uma pancada muito forte e Elias disse: Senhor, pode tirar a minha vida. Mas não pensou em se matar. Saul não fez o que Deus mandou. E ele disse ao seu escudeiro: me mata agora, para que os filisteus não zombem de mim. Judas não fez o que Deus mandou. E aí ele foi lá e se precipitou, partindo-se ao meio e suas entranhas se derramando no chão. Por quê? Não estavam dentro do que Deus mandou. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é esse, porque está acontecendo muito isso. Sabe? Está acontecendo muito isso. Estão fechando a Bíblia e abrindo muita boca. Sabe? Estão fechando a Bíblia e abrindo muita boca de si próprio. Você pode abrir sua boca, mas abra a boca para falar o que está na Bíblia. Então as pessoas fecham a Bíblia e abrem a boca, dizendo: Deus está dizendo isso. Espera aí, Deus está dizendo isso aonde? Que versículo? Que profecia é essa que não bate nada com a Bíblia? Nem parece Deus falando. Parece que estamos numa casa de bruxaria e que alguém está incorporado com o Espírito. E aí muitas vezes não, na maioria das vezes, Satanás, ele vai tomar a ocasião e vai chegar e dizer: vai para tal coisa, vai para tal coisa, vai para isso, para aquilo. Uma vez chegaram para mim e profetizaram, se levantou uma mulher no local que eu fui pregar, e levantou ali e tal, tome línguas estranhas para cá, para lá, e disse: servo meu,
Estou te levantando como pregador, pastor itinerante. Eu disse, não. Não. Primeiro que não existe pastor itinerante. Se você pastoreia, você está num pasto. Não tem como você sair arrastando seu pasto. Pastorear vem de estar no pasto com as ovelhas. E se você pastoreia, você está num local. Não existe pastor itinerante. Existem pessoas que não querem ter compromisso com nenhum pastor, com nenhum ministério, e querem andar de igreja em igreja tendo uma plateia para si. E ainda receber oferta por isso. Uma coisa é o pastor, que ele se sacrifica pelo rebanho, que ele luta por aquela obra ali, que ele tem responsabilidade com aluguel, água, luz, com o irmão, com aconselhamento, com ensino, e tem que manter aquilo ali. E existe a pessoa que não tem compromisso com igreja nenhuma, todo dia da semana ele está numa igreja diferente, e aí ele chega num local, já tem caixa de som, já tem plateia, já tem tudo pronto para ele. Isso é diferente. Agora o pastor não. Para comprar a caixa de som foi um sacrifício, cadeira e tal, até chegar na estrutura que está ali, ele ralou. Ali ele é um pastor, ele está fixo ali. Ele doutrina aquelas pessoas há muito tempo. O itinerante não. Ele anda de lugar em lugar, não tem compromisso com igreja nenhuma, com pastor nenhum, e ele pode pregar a mesma mensagem em várias igrejas diferentes. E ainda receber por isso. E aí eu repreendi aquilo ali. Agora você já imaginou se eu tivesse tido temor daquela profeta e assumisse aquilo para minha vida? Em quantos escândalos eu já teria caído? E será que eu não seria mais um desses da internet? Ladrão, passador de sacola? Então a gente precisa analisar as coisas. Quando a senhora está vivendo tudo isso aí que a senhora relatou, e tenho certeza que tem muito mais, dentro dessa situação, a senhora não deveria pensar em tirar a própria vida, a senhora não deveria pensar por que Deus não faz nada, a senhora deveria pensar assim: será que eu estou na direção certa? Será que essa palavra foi de Deus para a minha vida? Será que foi Deus que falou? Será que isso foi de Deus? Porque se o marido da senhora não tem chamada para pregar, se ele não prega, ele só fica ali sentado. Se ele não prega nada, se ele não tem palavra, se ele não ora como a senhora, se ele não acompanha o seu ritmo, se ele não está no seu nível espiritual que a senhora julga ter, como é que Deus coloca uma obra dessa na mão de vocês? Porque biblicamente, se a gente for examinar a doutrina dos apóstolos, a gente não vai ver Deus levantando, nenhum apóstolo levantando nenhuma mulher para estar à frente de uma obra. Mas a gente vai ver Deus levantando homens que inclusive tinham esposas que os ajudavam. Se você for ler a Bíblia direitinho, todos os apóstolos tinham mulheres. O povo fala que só Pedro tinha mulher. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios que ele disse: ou porventura nós não temos direito a ter uma mulher irmã que esteja conosco, como todos os apóstolos irmãos de Jesus têm. Ele não está falando de uma mulher irmã, né? Porque ele está falando de uma mulher irmã, uma mulher, tem uma mulher para si que seja irmã, que seja crente. Então eles tinham mulheres. Eles estavam fazendo a obra e tinham mulheres. Mas não tinha nenhuma mulher que estava fazendo a obra sem ter o seu marido. Então a senhora pode evangelizar, a senhora pode fazer qualquer coisa. Agora a senhora abraçar tudo isso aí que a senhora está abraçada, um círculo de oração, já virou uma congregação que tem culto. E a senhora está aí. A senhora se esforça, a senhora louva, a senhora ora, a senhora aconselha as pessoas, a senhora faz tudo isso, mas em contrapartida ao seu lar como está. Filho desviado, filha surtada, e toda essa dificuldade. Então o primeiro ponto que eu abordo é a senhora, é a gente dentro disso, não só a senhora, mas quem está ouvindo também, está passando por isso, fazer uma análise. Essa luta aqui é por causa da obra? É a luta de Elias? Ou é a luta de Saul? Porque às vezes a gente sai da direção, e eu falo isso porque é muito fácil a gente sair da direção, eu já saí da direção várias vezes. Olha, deixa eu falar uma coisa. A quantidade de ministério que já me empurraram depois que eu me converti, há 21 anos quase, para eu ser, disseram, vai fazer missões transculturais. Tinha muito isso na época. No começo estava em moda esse negócio de missão na África, e já me mandaram para a África, já me mandaram para o Oriente, para os países muçulmanos, através de profecia. Já me colocaram como cantor gospel.
Já me mandaram pro sertão da Paraíba, pro sertão do Ceará também já me mandaram. Já me mandaram para ser cantor gospel. Já me mandaram, como eu falei agora, como pastor itinerante. Já me mandaram dirigir círculo de oração. Já me colocaram em tantas situações assim que eu disse, meu Deus, o Senhor está na boca de quem aí? E às vezes eu entendo pela palavra Deus dizendo para mim, não estou na boca de nenhum aí. Estou na boca de nenhum. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acredito que Deus, que é bom, Ele vai dizer assim, faça a obra, e o seu salário no final vai ser se suicidar. Você vai lá e se mata e tira a sua própria vida. Obviamente, entenda aqui, eu não estou falando para vocês que as pessoas que servem a Deus não passam luta. Paulo passou luta. Mas qual foi o dia que Paulo falou que ia se matar? Qual foi o dia que Paulo falou? Paulo até disse assim, por mim eu já teria partido, mas ainda tenho que ficar aqui um pouco mais por causa de vós, mas já estou sendo oferecido como libação. Ou seja, Paulo queria ir para onde ele viu. Paulo queria ir para o terceiro céu. Mas Paulo não dizia, eu vou tirar minha própria vida. Uma coisa é você, como Paulo, ter prazer e dizer assim, estou indo para o terceiro céu. Outra coisa é você estar vivendo tão angustiado, e dizer assim, eu vou tirar minha própria vida. Isso não tem nada a ver com a obra de Deus. Isso não tem nada a ver com a obra de Deus. Se você observar, Paulo fala com alegria, dizendo, por mim eu já teria partido. Paulo não está dizendo, eu quero morrer, eu vou me matar, eu vou tirar... Não, Paulo fez, por mim eu teria partido, mas eu tenho que ficar aqui por causa de vós. Para edificar vós outros. A fé de vós outros. Então, o primeiro ponto que eu examino aqui, que eu abordo nessa questão é esse. Porque a quantidade de gente está tendo a vida destruída por profecia. A quantidade de jovem que eu vi pastor pegar, o pastor assim vê o jovem, vê que ele é esforçado. É um varão que busca a Deus temente. O pastor olha assim e diz, essa ovelha vai me dar um lucro. Aí já vai, abre uma congregação no quinto dos infernos e manda esse jovem lá para dentro. Olha, servo meu, você tem um chamado, eu vi um chamado apostólico, blá, blá, blá. Coitado do jovem, só quer servir mesmo, vontade de servir, sabe, de ser útil. Aí já pensa, Deus chamou para isso mesmo. Alegria, 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 alegria. Corre para dentro de um lugar desse. Não foi chamado para isso, não é o tempo para isso. Apanha, sofre, é castigado. Vive todas essas coisas que a senhora está vivendo, ou até piores. E termina como num caso que eu vi de um rapaz de um ministério muito conhecido, que é a igreja mais santa do mundo, essa aí. Lá todo mundo é santo nessa igreja. Mandaram o rapaz de 23 anos com a moça dele, né, a esposa, recém-casado. Jogaram para uma obra num lugar terrível. A igreja não dava apoio financeiro, não dava nada. E lá ele tinha que pregar, de ir lá fazer o dízimo. A sede passava para recolher e deixava uma ajuda de custo para eles. Moravam no fundo da igreja. A moça, quando chegou um dia em casa, estava lá o marido dela com um fio no pescoço, pendurado, já roxo. Imagina o coração dessa moça de 20 ou era 21 anos, vendo a situação dessa. Que Deus é esse, hein? Que Deus é esse que manda a gente para um negócio desse? Como é que um pastor faz isso? Esse pastor vai dar conta no dia de juízo pelas mentiras que ele contou e jogou esse rapaz aí. Ele vai dar conta pelas mentiras dele. Tem muito pastor aí que vocês veem assim que são famosos, que estão caindo em escândalo, pagando a pena, sofrendo, todo mundo morrendo na casa dele, sendo assolado. A tadinho do homem de Deus é muita prova. Não, é só as mentiras que ele contou no púlpito, as profecias que ele largou, as pessoas que ele jogou nesse tal de campo, só para ter dinheiro. Assim como a senhora. Sabe, assim como a senhora. Se o seu pastor fosse um homem sensato, sabe, ele ia chamar a senhora para uma avaliação dessa situação e procurar compreender isso e dizer, olha, encerra. E a pessoa fica tão viciada, que é o segundo ponto que eu quero abordar, a pessoa fica tão viciada nesse ciclo, nessa coisa, que a pior coisa que ela pode ouvir é alguém dizer assim, larga. A pior coisa que ela pode ouvir é largar. Ela não quer largar, mesmo sofrendo, morrendo, ela não quer largar. Se eu falar aqui para a senhora larga, pode até doer na senhora, se ela dizer, esse pastor Josué não é de Deus. Larga. Quantas irmãs chegaram para mim aqui, nesse tempo que eu estou aqui, umas 3 ou 4, falando que era pastora que estava à frente de uma obra, queria ajuda, passando luta igual a senhora está passando. Eu disse, irmã, isso não é para a senhora. Inventaram isso aí. Uma vez Deus me levantou para sair da cidade de João Pessoa, em Mamanguape, interior da Paraíba. Eu ia pregar numa vigília. Cheguei lá e encontrei uma situação
que era uma pastora lá que estava à frente de uma obra. A gente se perdeu e eu já cheguei no fim da vigília noturna, né, a mini vigília, e já cheguei no fim e fui lá na igreja, pedi perdão lá à pastora, e quando vi ela fechando a porta e entrando e forrando o chão lá para dormir, Deus falou comigo: volta. Eu voltei, eu queria falar com a senhora. Tava eu, a missionária Dalit, eu tava com minha filha, tava com mais uma irmã e um irmão, se eu não me engano. Voltei do ministério, obreiro. Eu voltei, olhei para ela assim e disse: cadê o marido da senhora? E aí ela já ficou assim constrangida. Ela fez: não, meu marido, ele foi embora. Eu fiz: pra onde? Não, que ele arranjou outra mulher e saiu e foi dirigir outra igreja e me deixou aqui. E Deus me colocou à frente dessa obra, né? Deus colocou a obra na minha mão. Eu fiz: a senhora tá morando? Não, tô morando aqui. Eu fiz: a senhora dorme aqui no chão? Ela: é. E a senhora tem filho? Tenho um filho. Tá onde? Tá... acho que era em Tibiri, sei lá qual era a cidade aí. Essa cidade perto de Santa Rita aí. E ela falou, ela fez: eu fico aqui e na semana eu volto pra casa e de final de semana eu venho fazer a obra aqui. Aí ela disse: eu tô aqui porque Deus mandou, né? A gente sabe, tal. E ela muito oprimida. Eu fiz: Deus não mandou a senhora fazer nada. Ela chegou e disse assim: Deus não mandou a senhora fazer nada. A senhora vai pra casa. A senhora vai pegar. A senhora vai juntar tudo que é seu aí. E eu vim aqui só para dizer isso: a senhora vai embora. A senhora vai juntar tudo isso e vai embora para casa. A senhora vai para casa, a senhora vai cuidar da sua filha. O ministério que Deus lhe deu está aqui na Bíblia. Abrir lá em Timóteo, está aqui, ó. E a mulher, se cumpriu o ministério de mãe, por isso é salva. Pronto, a senhora vai cuidar da sua filha, vai voltar para casa. Sai desse negócio aí. Sai dessa congregação aí. Isso aqui não foi Deus que colocou na sua mão. Deus não vai fazer isso. Deus não vai destruir a vida da sua filha, destruir a sua vida por causa de uma obra. Deus não vai destruir a vida de ninguém. Se a obra de Deus ela serve para edificar a família, como é que a senhora vai destruir a sua? Se seu marido realmente tinha chamado de pastor e estava à frente da obra, ele fez isso, Deus vai cobrar dele. Pode sair desse negócio aqui. Como é que é o tratamento aqui? Aí falou que os irmãos não queriam nada com nada, que os irmãos perseguiam ela, que os irmãos não ajudavam, que os irmãos afrontavam ela. Eu fiz: pronto, deixa esse pessoal se engolir aqui. Pode deixar esse lugar aqui. Se eles quiserem continuar, deixa isso aqui na mão deles. Deixa eles se engolir aqui. Um engolir o outro aqui. Pode levantar e sair. Mas pastor, se Deus falar alguma coisa, diga a ele que foi eu que falei. Pode dizer para ele. Se Deus for cobrar da senhora, você diga assim: cobre daquele pastor Josué, que disse que era profeta, e pronto. Deus nunca cobrou nada de mim. Eu fui ali com a missionária, com os obreiros, só libertar aquela mulher daquilo. Sofrimento miserável que aquela mulher estava naquele lugar. E se ela continuasse ali, ia chegar nesse nível, irmã, que a senhora está, de querer tirar a própria vida. Porque vai bater uma angústia e dizer assim: Deus, o Senhor não está vendo nada disso. A filha começa a crescer com deformidade, anomalia, sendo criada pelos outros. E outra coisa, a mulher tinha uma profissão. Quando eu estava aqui na 100.5, que eu estava há uns 5, 6 anos falando desse testemunho, Dito San, que era mesária aqui, conhecia ela, disse: pastor, ela está trabalhando, ela é professora na escola. Ela é professora na escola. Ela mora em tal canto assim, e falou lá. Ou seja, ela foi ver a vida dela. E ela não deixou de servir a Deus. Mas cada um tem que ficar no seu ofício. E uma das coisas mais miseráveis que eu já vi o diabo fazer é trocar as peças dentro da igreja. Quem é para evangelizar, ele bota para pastorear. Quem é para pastorear, ele bota para cantar. Quem é para cantar, ele bota para expulsar demônio. E vira uma bagunça tão grande que as pessoas se sentem infelizes. É como na vida normal. Às vezes você tem uma vocação para ser médico. E aí teu pai quer que você seja advogado. E você vive uma vida horrível sendo advogado. Odeia aquela profissão. Entendeu? Paulo vai dizer: cada um fique na vocação que foi chamado. Eu já descasquei muito abacaxi, dava para encher um caminhão dentro da obra. Já me botaram para fazer tudo. Desde que eu me converti, eu já fiz tudo. Eu já cantei, já preguei, já evangelizei, já expulsei demônio. Eu não era nem casado, era conselheiro de casal. Já me jogaram dentro de todas as jaulas, cova de leão, já me jogaram dentro da obra. Sofri, comi o pão que o diabo amassou com a ponta do rabo. Mas o pão que amassou o diabo, depois eu fui e comi ele, que é o pão vivo que desceu do céu. E aí ele começou a me direcionar, dizendo: não é assim, não é assim. Depois de velho, fui aprendendo muita coisa e continuo aprendendo. Eu continuo aprendendo coisas. Mas tem sempre alguém endemoniado com a boca aberta profetizando o que Deus me mandou falar. Principalmente no nosso tempo. E sendo bastante sincero com a senhora, por tudo que a senhora tem vivido, todas essas profecias que a senhora ouviu, elas não foram de Deus, foram do diabo. E
Quando o pastor autorizou colocar uma congregação aí, foi mais do diabo ainda. E eu vou além. A única coisa que ele quer com a congregação aí é para dizer que tem mais uma igreja aberta e para arrecadar. Só isso. Porque como é que pode uma mulher na condição que a senhora está, com a filha desviada, a filha, na verdade, surtada, com loucura, o filho desviado, o marido da senhora não prega nenhum prego na parede, e a senhora à frente desse círculo de oração, agora tomando conta de congregação, e tudo isso funcionando dentro da sua casa e dizer que foi Deus? Onde é que está isso na Bíblia? Na minha Bíblia, quando eu abro, Paulo vai dizer, quando for separar um obreiro, falando de homem, disse, pega um homem que governe sua casa sob disciplina, que os filhos sejam crentes, temperantes, sóbrio. Onde é que está a temperança da senhora, irmã? A senhora quer se matar. Tentar tirar a própria vida é o cume do destempero, da falta de noção do que é a vida. Então como é que a senhora pode estar à frente das pessoas? O que a senhora vai passar para as pessoas quando botar a mão na cabeça deles para orar? Se a senhora tem um espírito lhe obsediando, ou até possuindo para a senhora se matar, quando a senhora botar a mão na cabeça das pessoas, vão querer se matar. Tem uma tal de uma pastora aí, boca de crocodilo, que ela vive aí com a igreja pregando, botando a mão na cabeça dos outros. Se você reparar os vídeos dela, ela sempre profetiza que alguém está com depressão. E aí, me mandaram um vídeo dela numa live, ela dizendo, quantas vezes eu termino essas lives aqui e quero me matar? Mas esse é o preço de fazer a obra. Eu fiz, como é? Então quer dizer que toda vez que Jesus expulsava um demônio, ele queria se matar. Já imaginou quando Jesus fazia a obra então pesada, carregada, com o gadareno, tinha que se matar? Paulo, se matar. Então toda vez que eu saísse daqui do programa Última Chamada, eu queria pegar o carro aqui na BR e jogar na frente do caminhão. Não. Quando eu saio daqui da rádio, eu ligo meu sonzinho aqui no carro, jogo um louvor aqui e vou cantando até em casa. E dizendo, Senhor, muito obrigado, missão cumprida. Já teve muitas vezes eu saí daqui da rádio cansado de tudo, trabalho e tudo. Mas, mesmo quando não ia cantando para casa, eu dizia assim, Senhor, muito obrigado por mais uma missão cumprida. Agora, me matar, irmã, se ela terminar um culto e dizer assim, quer tirar a própria vida e está vindo esse pensamento. O segundo ponto que eu abordo é esse, que a gente fica tão preso a isso, que chega ao ponto de perder tudo e não solta. Porque Saul já sabia que Davi tinha sido ungido rei. Por que ele não entregou? Por que ele não falou assim, eu já fui destituído, Samuel já me disse. Se Davi já foi levantado rei, todos os sinais estão acompanhando Davi, eu vou entregar o reino para ele. Muito provavelmente Saul ficaria vivo e Davi teria respeito por ele. E ele não ia morrer, terminava a vida assim, clamando ali a Deus, e com certeza Deus ia ter misericórdia. E Israel não teria sido envergonhado na frente dos filisteus, né? Israel não ia ser envergonhado na frente dos filisteus. Mas o homem ficou tão assim, agarrado ao trono, segurando aquilo, que ele fez, eu vou até a morte e não solto. E foi até o suicídio e não soltou. Acho que foi ano passado, que no dia do Natal, foi de ano novo, uma missionária aqui de Pernambuco se matou na porta da igreja, se suicidou. E o povo chegou lá para celebrar e ela tinha se matado. Agora eu vou perguntar para vocês, quantas irmãs assim que são missionárias, dizem que são pastoras, isso e aquilo, estão com um fardo desse? Estão com um fardo desse nas costas. Para uma pessoa chegar lá na porta da igreja e dizer assim, eu vou me matar aqui na frente da igreja, é porque a pessoa está dizendo assim, alguém me enxergue. E alguém vai me falar assim agora, perguntando em casa, mas pastor, por que Deus não faz nada? Olha, eu vou te falar uma coisa. Deus, ele deixa a gente livre para a gente fazer o que a gente quiser. Tudo na vida dá sinal. Todos esses sinais que acompanham a vida da irmã aqui são sinais de que Deus está dizendo, ó, esse negócio está dando certo. Tu tá na obra com teu marido, mas teu marido não prega. Teu marido não faz nada, só senta na cadeira. Ele é um item de decoração. Podia botar um vaso de planta no lugar dele, faria o mesmo efeito. Né? Então teu marido não prega. Teu filho se desviou, ele não quer esse negócio para ele. Ele odeia, tá odiando esse negócio. Tua filha surtou, tá enlouquecida. Você tá sozinho fazendo tudo isso. Cantando, orando, pregando, aconselhando, fazendo de tudo. E sempre que quando termina a carga é tão pesada, você quer se matar? Deus está dizendo, eu não estou nesse negócio. Mas só que, como eu falei, é igual a Saul. Às vezes a pessoa se apega tanto ao trono, ao cargo, que diz, eu não posso largar. E aí fica segurando aquilo ali, fica agarrado com aquilo ali e não solta. Alguém falou para mim assim, pastor,
Quando o senhor assim está na obra, de repente o senhor vai e sai de um local, vai para outro local, sai de um bairro, vai para outro, sai de uma cidade, vai para outra. A gente já se congregou até em Bahia, na região metropolitana, e o povo fala assim, mas e o local? E Deus ali fazendo a obra, e no local o senhor não sente isso? Gente, eu não tenho nenhum apego emocional com parede, tijolo e pedra. Com prédio, com esse negócio que o povo falou, o altar da igreja, ali é o altar. Ali não é altar não, gente. Ali é uma parte que você pegou, encheu de tijolo de aterro e botou mais alto para você pregar. Aquilo não é altar. Aquilo não é altar. O altar é a própria vida da gente, onde a gente está, onde a gente se ajoelha. Eu não tenho apego, sabe por quê? Porque Deus não opera em lugar. Deus opera em tempos e épocas. E quando a gente não percebe que o tempo e a época passou, a gente fica preso no lugar. Entendeu? Essa última congregação que eu tive à frente, fiquei quase 5 anos no núcleo Zona Sul, onde muitos de vocês estão aqui na rádio já foram lá na vigília, no culto, pronto. Lá eu não estou mais. Mas pastor, e as paredes, pastor? E ali o altar? Não tem nada. Ali o prédio eu já entreguei para o dono, ele botou até uma placa para alugar lá, aluga-se. Já entreguei para ele. Está entregue. Por quê? A época de Deus operar e de fazer o que tem que fazer, ele já foi feito. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. O que foi que Deus disse para Israel? Israel, tu não soube discernir o tempo da vossa visitação. Ou seja, quando aquele que foi prometido o Messias se manifestou naquela época, eles não discerniram. Então muitas vezes é assim, a igreja chegou nova no bairro, tem algo diferente ali, Deus vai operar ali 1, 2, 3 anos, e aí se você não discernir o que Deus está fazendo ali, vai passar aquela oportunidade e não volta mais. Acabou. Igreja não é empresa. Igreja é o povo de Deus em operação, indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura. E tem tempo e época. Talvez, irmã, teve um tempo aí de a senhora orar na sua casa, começou a oração, foi bênção, missionária. A missionária está aqui comigo, só acompanhando aqui. Ela está me acompanhando. E foi bênção. E Deus operou, Deus fez. E aí a pessoa se empolga e diz, não, aqui já é um círculo de oração, Deus está falando. Aí levanta logo uma profeta. Aí o círculo de oração está passando por um momento bom, alguém, não, aqui já é uma congregação. Aí pronto, aí a pessoa não entende, aí está 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos passando por isso que a senhora está passando aí. E o único dia que isso vai acabar é se a senhora não tomar uma posição diante do conselho bíblico do homem de Deus, é a senhora tirar a própria vida, ser um escândalo para o bairro, dizer, cadê aquela missionária que tinha Deus, que tanto orou, se matou dentro de casa? Aí seus filhos que já estão nessa situação vão ficar aí largados, piores. Seu marido, e aí? Sabe? Deus não vai destruir tua família para fazer a suposta obra. Uma vez uma irmã chegou para mim, para missionária, com a vida toda destruída. Casamento destruído, tudo aos regaços na vida dela. E chegou para se aconselhar comigo com a missionária, não, mas porque eu não posso parar de fazer a obra, fazer a obra, eu tenho que fazer a obra e tal. Só que a situação dela estava assim, separada do marido, tudo errado. Eu fiz, irmã, preste atenção nisso aqui. O que é a obra de Deus? Me diga aí o que é fazer a obra. Ah, pastor, é pregar, é cantar, é o canto. Tal. Eu falei, não, isso não é obra de Deus, irmã. A obra de Deus está escrito na Bíblia. É você ir pregar o evangelho para resgatar quem está perdido. Até como eu falei, como Jesus aqui fez com o Zaqueu. Essa é a obra. E nesse caminho você resgata famílias. Aí eu te pergunto, se a tua família está toda destruída, está tudo desmantelado aí, qual é a obra de resgate que você vai fazer? Você está com a família destruída, com a vida financeira destruída, tudo destruído. Você vai fazer que obra? Se a obra é resgatar a família. Aí eu disse, comece a obra na sua casa. Resgatando sua própria família. E aí ela fez, não, pastor, Deus usou uma irmã para me dizer que enquanto eu faço a obra fora, ele faz dentro da minha casa. Quantas vezes eu vi isso? A vida do camarada desmantelado, o cara todo errado, tá tudo errado na vida do irmão, da irmã. Aí alguém disse, continua fazendo minha obra que eu cuido da tua casa. 20 anos se passaram, a vida do cara tá pior do que estava. Isso não existe. Está na Bíblia. Quem cuida da casa é o homem. Jesus é o cabeça do lar, mas o marido é o cabeça da esposa. E a esposa cuida dos filhos. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa chamada. Essa é a responsabilidade de cada um de nós. Então a gente precisa ter essa compreensão. Hoje, minha irmã, quem está precisando da senhora são seus filhos. Por que será que seu filho está desviado? É porque ele é ruim? É porque é o diabo?
Ou será que ele está desviado por tudo que ele viu aí dentro? Por tudo que ele viu a senhora sofrer? Será que na cabeça dele não pode estar pensando que Deus é mau? Porque se a senhora fala que Deus é tão bom e a senhora está sofrendo tudo isso, está passando necessidade financeira, tem esse pensamento de se matar, já quase tirou a vida dentro de casa na frente deles, entendeu? Vê as pessoas fazendo isso com a senhora. Será que ele não pensa assim, Deus é mau ou Deus não existe? Seu filho precisa da senhora hoje. A senhora precisa ganhar a alma do seu filho. E sua filha, por que será que ela está surtada? Será que esses espíritos dessas pessoas que vão aí, que a senhora expulsa, que a senhora, enfim, põe a mão, será que isso não afetou a vida da tua filha? E será que a senhora tem esse chamado para fazer isso? Seu marido não faz nada? Então cabe a senhora avaliar. E o terceiro ponto que eu quero abordar aqui, isso aqui responde não só a senhora, mas a muitas pessoas. Certa vez Paulo, ele sai na sua missão apostólica e vai pregar numa sinagoga que ficava em Éfeso, se eu não me engano. E aí ele está pregando lá e todo dia ele ia lá pregar. E diz que aquelas pessoas ali, diz o texto, elas se demonstravam empedernidas. Ou seja, elas se demonstravam igual uma pedra. Essa pedra azul que faz calçamento, a pederneira. Elas estavam empedernidas. Ele diz que elas falavam mal do caminho, falavam mal de Jesus. Ele diz que Paulo insiste ali por cerca de 3 meses, 90 dias. Aí fala o texto que Paulo cansou de insistir com aquele povo, porque percebeu isso e foi embora. Aí eu penso, se a senhora está na sua casa fazendo essa suposta obra, e toda hora bate aí no seu portão, apita sua cigarra aí, pessoas. Missionário, eu quero um conselho, eu quero isso, eu quero aquilo. Olha, meu marido bateu em mim agora, missionário. Olha, missionário, meu filho está ali traficando. Olha, missionário, meu filho está ali envolvido com bandido. Missionário, eu estou sem emprego. Missionário, eu estou sem dinheiro. Missionário, olha por isso. Missionário, olha por aquilo. Missionária, eu vi um gato preto. Missionário, eu vi uma fumaça. Missionária, eu vi o homem jogando pedra na lua. E tudo isso a senhora é levado para dentro da sua casa. Onde a senhora mora e funciona uma igreja dentro da sua casa. E quando a senhora procura pessoas para ofertar, cadê as pessoas? As mesmas pessoas fazem isso para ofertar, para colocar a feira dentro da sua casa. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer, rapaz, se eu partilho com vocês as coisas espirituais, será que somos indignos de vocês partilhar as coisas materiais com a gente? Paulo vai dizer, isso é um direito que a gente tem. Então se a senhora pega tudo isso na porta da sua casa, segura tudo isso, cadê essas pessoas, essas mesmas pessoas que são abençoadas com o seu conselho, com a sua oração, cadê elas para manter esse ministério? Onde é que estão essas pessoas? Onde é que estão essas pessoas na hora de orar? Esse tempo todo que a senhora faz isso, não teve ninguém que se levantou para fazer com a senhora? Para dirigir um culto, para dirigir uma oração, para orar, para ajudar? Cadê essas pessoas? Onde é que elas estão, essas pessoas? Na hora de orar, cadê essas pessoas na hora de dar uma carona para alguém, na hora de fazer alguma coisa, de fazer um evangelismo, de limpar o local aí? Cadê essas pessoas? Se a senhora limpa a cadeira, limpa chão, liga o som, canta, ora, prega, aconselha, né? Faz tudo isso aí e não tem ninguém para fazer nada, eu vou dizer uma coisa, a senhora não está fazendo nada. A senhora não está fazendo nada. Deus não impõe sobre a senhora. Deus não vai impor. Então o terceiro ponto que eu quero falar para a senhora, que a senhora tem que fazer, a senhora tem que largar isso aí. Tira isso daí, tira essas cadeiras, tira esse negócio da sua casa e vire só a sua casa. Só a sua casa. Uma vez disseram assim, pastor, por que o senhor sempre mora longe da congregação que o senhor abre? Por que o senhor faz isso? Eu fiz uma estratégia de guerra. Como assim? Eu fiz, já imaginou eu morando próximo à congregação, o povo sabendo onde é minha casa, e hora outra, irmão que é sem noção, sem educação, tendo problema na porta da minha casa. Já imaginou quantas brigas eu ia pegar com esses irmãos? Eu ia dizer. Uma vez o pessoal foi lá em casa, eu tinha trabalhado a madrugada toda, e alguns irmãos sabendo onde era minha casa, chegaram lá em casa, eu tinha ido dormir 10 horas da manhã trabalhando, e aí o pessoal chegou 11h30 buzinando o carro lá e falando, eu briguei com todo mundo. Teve irmão até que se desviou depois disso. Sabe? Espera aí. Sabe, se você não impuser um limite, entender o que é o ministério, as pessoas vão sugar você até a última gota. É muito sutil isso. A senhora tem pessoas sugadoras aí. Então eu concluo com o quê? Primeiro, ponto que eu abordei, a linha entre o chamado de Deus
E ali entre a loucura, a religiosidade, a profecia falsa. A gente tem que avaliar isso. Na minha visão, Deus não chamou a senhora. Essas profecias foram falsas e esse negócio de abrir a igreja, isso aí é viagem do seu pastor. Segundo ponto que eu abordei, a pessoa se apega a isso, é tão habitual, é tão constante, que tem a maior dificuldade de largar. E geralmente vai segurar até a morte, que é o que a senhora está vivendo aí. Já está com esses pensamentos, já está perto dessa fase. E o terceiro ponto que eu quero falar, a solução para tudo isso que a senhora está vivendo aí, para esse local que ninguém, não tem ninguém que lhe ajude com nada. A solução para a senhora sair desse negócio, que por A mais B, biblicamente, está comprovado que isso não foi Deus que colocou a senhora aí, é a senhora largar isso aí. E transformar a sua casa só numa casa. Isso aí é só uma casa. É a sua casa. E a senhora não vai, como o pessoal fala, pagar preço disso, daquilo. Não vai acontecer nada com a senhora. Porque eu não consigo pensar, sabe, missionário, ouvintes, até a senhora que está nos ouvindo, eu não consigo pensar no Deus que é bom, no Deus que resgata pessoas, dizendo assim, destrua toda a sua vida, acabe com a sua vida, transforme os seus dias numa miséria, numa coisa horrível de viver, de forma que você queira morrer, tirar a própria vida. Faça isso para que você possa resgatar outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. Quem levou o preço, quem pagou o preço e que levou o peso do pecado na cruz foi Jesus, missionário. Foi ele que estava lá pregado e disse que todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Então toda doutrina que ensina que eu tenho que carregar o pecado dos outros é mentirosa, é falsa, é do diabo. A culpa. Você tem que carregar o peso. Uma vez um irmão estava lá na igreja, o pessoal organizou um grupo de evangelismo na congregação, aí estava todo mundo lá e tal. Aí eu cheguei lá, não sei que eu não lembro detalhe como é que foi a situação, mas aí, o ensino era que temos que chorar pelas almas. A gente tem que chorar pelas almas. O ensino era chorar pelas almas. A gente não pode sair para evangelizar enquanto não chorarmos pelas almas. Temos que sentir a dor das almas. Isso está tudo errado aí. Onde é que está isso na Bíblia? Não, pastor, mas não tem isso na Bíblia não, varão. Tá assistindo muito vídeo do YouTube, ninguém tem que chorar por alma não. A gente tem que pregar para essas almas, é o que está escrito na Bíblia. Jesus não disse vá, antes de todo mundo chore pelas almas, não. Ele disse vá pregar a palavra só. Você viu Jesus chorando por almas? Você viu o apóstolo chorando por almas? Não. A gente tem que pregar a palavra. Eu disse, espera aí, esses irmãos aqui já vivem uma vida de perseguição, sacrificada, na presença de Deus. E agora, ainda tem que carregar a culpa de chorar por cada pessoa que está. Porque se você for chorar pelas almas que se perdem, todo dia você vai chorar. Porque todo dia você vai passar na frente de bar, ver gente bebendo, se prostituindo, usando droga, desgraça, assassinato, assalto. Você vai ver tudo isso. Então todo dia você vai ter uma vida horrível. E o que a vida da senhora está sendo, irmã, é isso. Todo dia as pessoas chegam para jogar uma caçamba, um caminhão de pecado em cima da senhora. E a senhora fica aí fazendo esse papel, impondo as mãos sobre essas pessoas. E eu vou dizer, a senhora não está apagando o pecado de ninguém, a senhora está se tornando cúmplice. Porque as pessoas só procuram a senhora para isso, como a senhora falou. E quando tem o mínimo indício de melhora, desaparece. Então o que a senhora tem que fazer é largar isso aí. Porque o que mais Satanás faz é isso. É tentar jogar em alguém. Você tem que carregar isso, você tem que carregar aquilo. A irmã disse assim para mim, pastor, meu marido ainda não quer se converter não e tal, ele não quer vir pro culto. Mas eu peço assim, cole nele, fique em cima dele, não dê espaço para ele não, que ele vai se converter. Eu fiz, olha irmã, eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu sou casado, eu tenho uma esposa, eu não colo nem na minha esposa. Eu não fico nem em cima dela assim, colado nela, entendeu? Eu não fico. Porque ela tem que viver a vida dela, ela tem que fazer as escolhas dela, eu posso orientar ela. Só que eu tenho um filho também. Então eu tenho que orientar minha esposa, tenho que orientar meus filhos. E tem a congregação que eu faço parte. E seu marido, ele tem mais idade do que eu. Eu não posso ser pai de um homem que é mais velho que eu. E outra coisa, nem que eu fosse pai, meu papel de pai não seria fazer isso. Então eu não posso ficar em cima do seu marido. O que foi que a irmã fez? Saiu da igreja. Problema, graças a Deus. Ela queria que eu colasse no marido, porque eu perto do marido, ela dizia, meu marido não vai beber, meu marido não vai estar dando em cima de mulher, e meu marido não vai me trair. E na verdade, e nem usando droga. E na verdade, o que ela queria não era que eu colasse no marido dela para ele ser um grande homem de Deus, um missionário, um evangelista.
Porque se eu colasse nele, ele começasse a estar andando comigo, orando, buscando para fazer a obra de Deus, ela ia perseguir ele. Ela queria que eu colasse nele para que ele parasse de trair ela e ficasse mais pacato. Ou seja, se eu não tivesse discernimento, eu não ia entender. Essa irmã só queria me usar. Quantas irmãs só faz usar o pastor? Joga o pastor ali para ser o vigia do marido dela. Entendeu? Para adestrar o marido dela. Deita, rola, balança o rabo, late. Tem irmãs que fazem isso. E se você não tiver discernimento, você embarca nessa loucura. E você embarcando nessa loucura, você não está fazendo a obra que é de Deus. E se você não está fazendo a obra que é de Deus, todo o peso, toda a carga e todas as mazelas vão perseguir você. Que é o que está acontecendo com a senhora. Então a gente precisa ter discernimento dessas coisas. Porque nunca vai parar de acontecer isso. As multidões chegavam para Jesus, o pessoal jogava os doentes nos pés dele assim, toma aí a carroça de doente. E Lucas capítulo 5, a partir do versículo 15, diz que as multidões ouviam a fama dele e trazia as multidões para ele curar e operar os milagres. Mas olha o que vai dizer o texto. E Jesus se retirava para orar a sós. Quantas vezes os homens de Deus, mulheres de Deus estão tão sobrecarregados pela cobrança do povo da igreja que não tem tempo nem para orar só. Quando você está orando sozinho, o seu celular toca. Problema de irmã, problema daquilo, problema daquilo. Cada um resolve seus problemas. A função daquele que está à frente da obra é ensinar. Sabe? Então, a senhora precisa procurar o seu pastor, ter uma conversa com as suas lideranças e encerrar isso na sua casa. E se o seu pastor não aceitar e falar que a senhora vai pagar um preço, que Deus vai lhe matar, lhe esfolar, como o pessoal sempre fala, siga seu caminho. Pode seguir seu caminho sem culpa. Procure outra igreja. Ainda existem pastores sérios. Procure um ministério, procure uma igreja. Vá congregar, vá viver sua vida e sai desse negócio. Porque eu vou dizer uma coisa para a senhora com toda sinceridade. O próximo passo, se a senhora continuar com isso, é a senhora tirar a sua vida. Destruir completamente sua família. Em nome de Deus, né? Eu tornei a minha vida um inferno em nome de Deus. Cuide da sua família. Cuide da sua vida. Esse é o conselho que eu deixo para a senhora. Não só para a senhora, mas para diversos irmãos e irmãs que estão vendo isso. Porque eu sei que tem muita gente vivendo isso. E fala uma coisa final. Não se apegue a um cargo e a um nome. Às vezes você não é ninguém na vida e a primeira vez que você recebeu um título foi na igreja. Um título. Aí você fica tão feliz com aquele título que você diz assim, eu posso perder tudo, eu posso até me matar, mas meu título de missionário, de pastor, de vice, quase alguma coisa, eu não deixo. Sabe, eu vou dizer uma coisa, o mais importante que a gente tem aqui na terra é a nossa vida para poder buscar a Deus. Porque até para ser salvo a gente precisa estar vivo para tomar uma decisão. Né? A Bíblia vai dizer em Provérbios que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Então, por mais quebrado que a gente tenha, se a gente estiver vivo, as coisas podem mudar. Mas a senhora, se continuar assim, rugindo como uma leoa, não, vou segurar até o fim e tal, a senhora vai perder sua salvação. E vocês que estão ouvindo também. Não aceitem isso. Muita gente chegou aqui para mim, pastor, eu recebi uma chamada, queria saber se é de Deus. Foi visitar uma igreja, a pastora chegou, Aramané, chegou para mim e disse, Mané, fica aqui à frente dessa obra. Aí foi e quer colocar uma congregação para mim, disse que eu sou isso, que eu sou aquilo. O que é que o senhor acha? Sai fora, não é de Deus. Primeiro que pastora não é bíblico. Até uma pastora já não é bíblico. Deus não mandou mulher nenhuma liderar nada. Então, e tão pouco consagrar alguém. Onde é que mulher tem autoridade para consagrar alguém? Deus não instituiu mulher para consagrar ninguém, certo? Então, já sai desse negócio daí. Mas e esse cargo que Deus me deu? Não, Deus não deu cargo nenhum. Deus não lhe instituiu nada, não lhe deu cargo, não deu nada. Pode pular fora também desse negócio aí que é uma barca furada. Tá bom, irmão? Pronto. Próximo. Pastor, eu fui visitar um círculo de oração, você levantou um varão, fazendo um barulho, parecendo uma panela de pressão, ficava... Chegou para mim, bateu palma em cima e embaixo, como se estivesse matando muriçoca, e disse que Deus estava me chamando para caminhar nas asas da humilhação, como eu vi um dia. E o que é que o senhor acha? Eu devo ir nessa asa? Eu falei, não vai não, irmão, não embarca não, tu vai se arrebentar. Próximo, pastor, eu fui visitar a congregação e tinha só algumas pessoas ali, o pastor se levantou, olha, servo meu,
te chamei para estar nessa obra aqui comigo, lado a lado, senta aqui na cadeira do púlpito. Aí eu fui e sentei, e agora ele quer me colocar como co-pastor. Eu digo, irmão, pula fora disso. Pula fora desse negócio aí, porque senão daqui a 6 meses tua vida é destruída. E alguém vai dizer assim, mas pastor, então ninguém é chamado por Deus? As pessoas são chamadas por Deus. Mas todos os chamados de Deus seguem vamos dizer assim, uma lógica bíblica. Temporal, tem uma lógica temporal, tem uma lógica ministerial, tem um processo. Moisés foi chamado por Deus. Só que Deus deu o que a Moisés? Sinais. Já imaginou Moisés ser chamado para fazer toda aquela função e não ter os sinais que ele precisava? Na primeira que Moisés dissesse assim, eu vim libertar vocês. Cadê os sinais? O povo já ia meter pedra em Moisés. E se Moisés chegasse para Faraó, Faraó liberta o povo assim, 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 e não tivesse poder para demonstrar, Faraó já mandava prender Moisés lá no calabouço. Mas por que Moisés conseguiu fazer? Moisés recebeu muito poder. Qual o poder que a senhora está tendo, a irmã aqui, para fazer essa obra? Nada. Está querendo se matar. Esses dias o irmão da igreja disse, pastor, eu tive um sonho. E como foi esse sonho, filho? Vi um demônio aqui contra a gente, e eu ia expulsar e caía para trás. Aí o senhor vinha e expulsava. Eu fiz, então, meu amigo, o negócio está bravo pro seu lado. Vai orar, vai buscar a Deus. O que é que isso quer dizer? Eu fiz força espiritual no mundo, força no mundo espiritual sem ter nenhuma. E dentro dessa realidade, a gente precisa ter uma compreensão clara de que a gente não precisa abraçar nada que Deus já mandou a gente abraçar. Faça a sua obra. Logo nos primeiros anos de ministério eu andava com a cobrança. Que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que jejuar mais, que eu tinha que orar mais, que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que fazer várias coisas. E todas as vezes que você fazia tudo isso, não dava em nada. As pessoas continuavam do mesmo jeito, a obra do mesmo jeito. A nossa função é só ensinar. E no seu caso, irmã, sua função é, o que você tem que fazer? Chegar no pastor, entregar tudo isso, falar que não vai fazer mais. E outra coisa, a casa é sua. Ninguém manda na sua casa. Essa história, foi Deus que mandou fazer aí. Não, quem manda na sua casa é a senhora. Deus deu a casa para a senhora. Tire isso dentro da sua casa rápido. Antes que aconteça coisa pior, tá bom? Então, pessoal, eu podia falar muito mais coisa aqui, mas abordei esses 3 pontos aqui. Esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto. É um quadro do programa Última Chamada, onde os nossos ouvintes enviam suas perguntas aqui, suas questões e pedem aconselhamento e direcionamento bíblico. Nesses quase 7 anos aqui do programa, foram mais de 400 aconselhamentos bíblicos aqui no programa Última Chamada. Muita coisa da parte de Deus foi falada aqui para o povo, orientado. Muitos não tomaram as direções e muitos também tomaram. Vamos dizer assim, está meio a meio, eu acho. Ou talvez não. Mas eu sei que Deus tem falado e tem orientado seu povo. Espero muito que a senhora irmã se liberte desse cativeiro de opressão, de religiosidade, de terror religioso. Vá ver sua vida, cuidar dos seus filhos, restaurar sua família. Não só a senhora, mas todos que nos ouviram. E se você quiser enviar a sua questão, é só falar com a gente no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. É o WhatsApp do programa, você pode enviar escrito, a gente não vai falar o teu nome, a gente não vai falar nada. Se você é uma mulher, a gente bota uma locução feminina, se você é um homem, bota uma locução masculina. 839-9105-6834. E esse número também serve para você que quer abençoar a obra. Lembrando que nosso programa não tem comercial, não tem patrocinadores, não tem nada disso. Ele é mantido com a oferta dos ouvintes. Então você que está nos ouvindo sendo abençoado, você pode pegar esse número que é chave Pix, 839-9105-6834 e abençoar o programa. E eu peço a você que está no YouTube também nos ouvindo. O YouTube é gratuito, eu sei. Mas nós estamos no YouTube por causa do nosso programa aqui na 100.5. Então você pode estar enviando sua oferta através do YouTube aí no nosso canal, no RBT Plus, apontando o teu celular aí, o Pix, o scanner, para esse QR Codezinho que está no canto da tela aí, e você enviar a tua oferta. E eu quero agradecer também aos irmãos do YouTube que têm enviado suas ofertas para manter a programação aqui no ar. E a gente tem uma oração especial só com as pessoas que ofertam, com as pessoas que mantêm, tanto da rádio quanto do YouTube, para abençoar a vida de vocês. Então vocês estão sendo cobertos de oração, tá bom? Então, você do YouTube aí também oferte pelo QR Code. Você que está nos ouvindo pode se inscrever no nosso canal aí para acompanhar, para poder evangelizar com as ministrações aí. É só escrever aí no buscador RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Se inscreva no canal, ouça as ministrações, evangelize, compartilhe o conteúdo, comente, conte sua experiência aí, tá bom? E nos ajude aí a chegar a mais pessoas no Brasil aí
através do YouTube, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Eu vou fazer aqui um breve intervalo, vou deixar tocando este louvor aqui e daqui a pouquinho eu volto com a palavra para abençoar a tua vida aqui nos Profetas da Última Hora. Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os Profetas da Última Hora. Amém, pessoal. Estamos de volta. Vamos aqui rapidinho para aproveitar o nosso tempo aqui lá no livro do profeta Isaías, no meio da sua Bíblia, aí, se quiser ler, marcar. Tem gente que acompanha, marca, né? Tem gente que tem a Bíblia toda riscada de todas as pregações que a gente já ministrou aqui. Isso é bom, porque a gente lembra, a memória da gente volta lá naquela palavra, a gente lembra. A gente vai estar lendo aqui Isaías capítulo 29, versículo 13, que diz assim: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Eu queria falar algo muito breve e muito didático para a sua vida, visando aqui nos fazer entender uma coisa que para Deus é muito importante. Eu já vi assim, quando eu fui no culto pregar, ministrar, ou até quando eu fui num culto visitar um local, ouvir uma palavra. Aí diz aqui tá fulano de tal, que vai orar, pregar, cantar e tal, e vi as pessoas. Aí eu vi assim um irmão pegar o microfone, aí ele, já quando pegava o microfone, já tomava uma postura assim, ficava assim, ele tomava uma postura assim, o peito dele estufava, ele ficava parecendo um pombo, o peito assim de pombo, estufado. Aí ele: Gostaria de saudar os amados com a paz do Senhor, com a inaudita paz do Senhor, e agradecer a oportunidade que me foi facultada aqui nesta noite, e queremos louvar ao Pai Magnânimo pelo beneplácito de sua vontade. E começava a falar aquele monte de coisa bonita, e você obviamente orava, né? Fechava os olhos e não sentia nada, absolutamente nada. E às vezes aí no culto, aí tá, uma irmãzinha ali tinha a oportunidade, e ela ia cantar, ou ia orar, ou ia dar um testemunho. E quando ela pegava o microfone só de saudar as pessoas, você sentia algo de Deus, uma graça de Deus ali dentro daquele lugar. E aí a pessoa pensa assim: poxa, por que aquela pessoa que é mais instruída, até conhece mais a Bíblia, ela fala e dá vontade de dormir, e essa pessoa que nem tem instrução, e até a aparência dessa pessoa não é essas coisas todas, e a igreja, ela é avivada pelo Espírito. E aí Deus ia me levar para esse texto aqui de Isaías: Esse povo se aproxima de mim, e com a boca fala uma coisa, me honra, até me honra com a boca, mas o coração está longe de mim, muito longe de mim. Porque eles aprenderam a ter comportamentos como uma máquina. É como se fosse uma máquina, ela repete tudo o que ela sabe, a oração é a mesma. É quase uma reza, é repetida, é decorada. Mas o coração está longe de mim. E sabe o que é que Deus quer nesse tempo? O meu coração e o teu coração perto dele, para falar a verdade com ele. Como quem fala com um amigo, como eu chego para missionário, eu falo a verdade para ela, fala para mim. Deus, ele quer o coração da gente perto dele. De que adianta eu vir aqui nessa rádio e chegar aqui e falar um monte de coisa bonita e meu coração está longe de Deus? Eu estou com o coração distante dele e está fazendo isso aqui como uma profissão, como sei lá, não é nem como um hobby, como qualquer coisa sem importância. Como qualquer coisa sem importância. Então eu digo uma coisa para vocês aqui. Esse tempo que a gente está vivendo, a quantidade de igreja que a gente tem em todos os cantos, tem bairro que, meu Deus do céu, numa rua tem 10 igrejas. Todo se passar, o pessoal está cantando. Eu já tive a experiência, na minha época, aí estourava algum DVD, era a época do DVD, né? De uma banda gospel, um cantor, sei lá, ok. E quando você ia num culto, até a forma que a pessoa que estava cantando ministrava era igual a ele. Falava as mesmas palavras. Quantos amam o Senhor? Aí falava aquilo ali. Aí dizia: ai, paizinho, está assim. Oh, paizinho. Aí, e as pessoas falavam do mesmo jeito. Eu fiz: rapaz, aquilo ali, aquela mulher lá, do distante do negócio, do trono. Aí aquele ali aquele lá, o gordinho que gosta de comer cachorro quente. Então,
as pessoas, elas repetiam o que aquelas pessoas faziam, e dentro do culto, ali, e aquela zoada, aquele barulho ali dentro, e o pessoal com a mão pra cima ali chorando, eu fiz, meu irmão, cada um tem o Espírito de Deus, Deus usa cada um de uma forma. E essas pessoas são mini covers daquelas pessoas. Isso aqui é uma coisa que você aprende, você fica ouvindo várias vezes a música, você pega a entonação dele, tudo que ele faz e repete. Você não está honrando a Deus. Você não está fazendo algo que Deus recebe, porque seu coração está longe dele. A missionária até falou aqui, tem crianças que repetem. Dizem, a criança foi batizada com o Espírito Santo. A criança começa a fazer um movimento assim, ó, caindo para o lado, puxa para cá, puxa para lá, e ela fala a mesma coisa, dá um giro. Aí o povo, não. Ela assistiu um DVD de pregação e viu um pregador fazendo essa bizarrice e está fazendo também. Me diga um versículo na Bíblia que Deus batizou criança com o Espírito Santo. Acho na Bíblia aí. Para sustentar essa doutrina agora de tia evangélica que sai batizando as crianças com o Espírito Santo. Eu conheci uma tia evangélica que não cuidava do filho, não cuidava da família, não tinha marido. O filho dela vivia jogado, estava virando bandido. E ela vivia viajando de lugar em lugar, fazendo o curso de tias de criança, de igreja em igreja, colocando a mão na cabeça das crianças, dizendo que estava batizando. Onde foi que Deus batizou criança com o Espírito Santo na Bíblia? É muito movimento estranho. A Bíblia vai dizer em Atos, para a maioria que nem sabe o que é o batismo com o Espírito Santo, é revestimento de poder para pregar a palavra. Criança prega o quê? Tem um tal de um profeta mirim aí que o Ministério Público, sei lá, o Conselho Tutelar proibiu ele de pregar. Pega uma criança dessa, o pai e a mãe vê que dá dinheiro, aí ele assiste os negócios lá, aí faz o King de Power de não sei o que lá, e sai falando aquilo ali, e as pessoas pagando, o pai e a mãe dele ganhando dinheiro com isso, achando bom, vivendo vida boa, de luxo, e ele falando tudo aquilo ali, que ele aprendeu, só vendo os outros fazerem. Deus não levanta criança para pregar. Criança não tem estrutura para pregar, criança não tem estrutura para dirigir. Me diz na Bíblia uma criança que pregava e dirigia uma igreja. Imagina uma criança dirigindo a igreja. Qual foi o chamado de Paulo para pregar, para dirigir? Tem que ser homem, tem que ser casado, tem que governar a família. Ele disse, você não sabe governar a família, mas vai governar a igreja. Aí você fala, pastor, mas a criança está só pregando. Pior ainda, está ensinando, pregação é doutrina. Qual a experiência da criança? Qual ensino que a criança vai passar? Ah, mas Deus chamou a Samuel. Foi? Vocês nunca leram a Bíblia? Não, claro que vocês nunca leram a Bíblia, porque se você fala que Deus chamou a Samuel, Deus chamou Samuel. Samuel era o quê? Samuel, quando era criança, era sacerdote? Samuel, quando era criança, ele ministrava perante o povo de Israel. Samuel, quando era criança, aprendia com Eli. Apesar de Eli ser um sacerdote que Deus já tinha reprovado, Deus permitiu Samuel ficar aprendendo com Eli. Quando Samuel é levantado, Samuel já é um homem. Deus chamou José, dando um sonho para ele. Era menino. Mas José só sentou para governar quando tinha 30 anos, quando era um homem. Deus chamou Davi para ser rei, com 15, 16 anos, era menino. Davi só senta no trono em Hebron com 30 anos. Davi só reina em todo Israel com 37. Aqui é a Bíblia, meu filho. Se vir pegar versículo isolado, você aprender na internet, a coisa mais horrível que eu vejo na internet é quando pega um negócio desse, uma aberração dessa, aí o povo no comentário, mas não podemos julgar porque Deus chamou a Samuel. Vai ler a Bíblia, rapaz. Vai ler a Bíblia, vai aprender a Bíblia. Para de falar heresia, para de falar burrice espiritual. A gente hoje tem um bocado de máquina na igreja, porque quantas pregações eu já vi que o povo manda repetido que um prega o que o outro fala. Me mandaram um vídeo de um homem que parecia uma mulher, e até agora eu não sei se era um homem ou uma mulher. É tanto filtro, é tanta coisa no rosto. E ele falava, só vive a promessa quem aguenta o processo. Eu já ouvi 300 mil vezes a entonação, a frase, o jeito. Várias pessoas já estão na internet ganhando dinheiro falando isso. Isso aí não está honrando a Deus, não está fazendo obra nenhuma, está repetindo como uma máquina repete um comando e você dá a ela. Entendeu? Você hoje manda para a inteligência artificial, você fala assim para a inteligência artificial, qualquer que seja, faça uma oração agradecendo a Jesus pela salvação. Se você vê a oração que essa inteligência artificial vai fazer, é muito melhor, as palavras são muito mais bem colocadas e usadas, melhor do que as minhas e as suas. É muito bonita a oração, ela vai falar ali, só que aquilo é uma máquina. Aquilo é uma máquina que está fazendo a oração. Então aquela oração não tem efeito, porque ela não sente nada. E Deus não é uma máquina que Ele quer que você chegue e faça uma coisa com a sua boca, mas dentro de você está outra. Uma vez a missionária estava falando esses dias
de uma irmã que queria se configurar como uma prostituta. Queria mudar a configuração do seu corpo, do seu rosto como uma prostituta. E ele disse assim: missionário, o que é que você acha? Eu devo fazer isso e tal. A missionária pegou e falou assim: olha, filha, você tem que fazer aquilo que sua consciência te manda fazer, te ordena. E se você está com a sua consciência em paz diante de Deus, se você tem o Espírito de Deus, faça o que você quiser. Pois eu vou fazer, porque Deus está me deixando em paz. Em outras palavras, pois eu vou ficar com a configuração de prostituta, para onde eu chegar os homens estarem olhando, porque Deus me está dando paz para isso. Aí eu perguntei: missionário, por que você falou isso? Ela veio: por que eu falei? Porque de que adiantava eu dizer não faça, e dentro do coração dela ela está desejando ardentemente fazer, ficar com raiva de mim, com raiva de Deus. É melhor que ela faça. Eu fiz: tá, isso aí é certo mesmo. Porque Pedro andava armado do lado de Jesus com a espada. Jesus nunca usou a violência para ninguém, a não ser quando ele derruba os cambistas, mas ele não bate ninguém. E Pedro andava com a espada molada daquela, que num golpe ele arranca a orelha do cara fora, né? E Jesus nunca disse: Pedro, tira essa espada da cintura. De que adiantava Pedro tirar a espada da cintura e continuar com um pensamento desse, de violência, de destruir as pessoas? Não adiantava. A espada ia sair da cintura, mas o pensamento, o desejo violento continuava no coração. E Jesus entende: o que não é feito de dentro para fora não adianta. Por isso que muita gente vai para a igreja, o pastor manda mudar a roupa, varão a partir de hoje só use calça, use paletó, a irmã só use saia, só cantinho da harpa. A pessoa adota essa configuração religiosa e dentro de si continua com mentira, com prostituição, com adultério. Se você reparar, isso aqui é o que eu estou falando, aqui é fato, tá? Não é invenção. A igreja que mais tem escândalo é aquela que é mais religiosa, que é mais voltada. Tem um pastor de uma igreja dessa aí, que é um pastor de uma igreja enorme, tem os vídeos dele na internet, você nunca vai ver ele ensinando uma doutrina bíblica. Ele só vai falar: eu aprendi assim, não é assim que deve proceder, eu aprendi assim. Pastor a gente chama de pastor, obreiro a gente tem que se comportar, o corte de cabelo de um obreiro é assim, eu aprendi assim. Você nunca vai ouvir ele pregando a Bíblia, você vai ouvir ele só falando isso daí e fazendo movimento: a providência está chegando. E o povo leva aquilo como doutrina. Mas se você reparar, a igreja dele é a que mais tem escândalo, inclusive na família dele. Essas igrejas são as que mais têm escândalo. Por quê? Deus, ele quer você dentro de você. Quando Deus desce naquele poço em Samaria, Jesus não passou nenhuma regra para aquela mulher. Ele ganhou o coração daquela mulher. Foi dentro para fora. Foi de dentro para fora que ele ganhou aquela mulher. Ela tá lá e fez: me dá um pouco de água. Mas como que tu é judeu, a gente é samaritano, e a gente tá aqui falando, tu tá pedindo água a mim? Ele: mulher, se tu soubesse quem é que tá te pedindo água, tu pediria, eu te daria uma fonte de água que vai jorrar para a eternidade, água da vida eu te daria. Aí ela não entendeu nada. Ela falou: meu senhor, mas esse poço aqui é de Jacó e blá blá blá, começou com blá 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 religioso. Jesus não foi tratado de religião. Jesus fez: faz o seguinte, vai lá e chama teu marido. Ela falou: mas senhor, não tem marido. Ele fez: tu disseste bem, porque tu já tiveste 5, e esse teu que tu tem, esse aí que tu tá não é o teu. E aí ela fez: eu vejo que isso aqui é profeta. Aí pronto, já começa a transformação dentro dela. Jesus disse: olha mulher, veste aqui uma roupa, bota isso aqui, canta 7 hinos de fogo, 7 de terra, 7 de areia. Não. Jesus chega e toca dentro dela. E o que o Senhor quer de mim e de você, que está aqui ouvindo essa palavra, é que o nosso coração seja dele. Porque de que adianta você que está me ouvindo agora? Você sabe a vida de pecado que você vive fora da igreja. Quantos homens aqui que estão me ouvindo aqui que vivem uma vida impura, acessando essas redes sociais e vendo essa ceboseira no celular, Instagram, TikTok, sites pornográficos? Tem mulher também que faz isso. Não foi uma nem duas mulheres que chegaram para a missionária e falou que assiste pornografia e faz outras coisas piores. Gente que compra e não paga. Quantos crentes eu conheço que já compra pensando em não pagar e roubar as pessoas? Eu não estou falando da senhora, tá, irmã? Nem do senhor que comprou, que tentou o suficiente, o básico e está passando por um momento financeiro difícil. Eu não estou falando de vocês. Eu estou falando das pessoas que dão calote nos outros, que já pensam, já premeditam o calote. Não estou falando de quem passa dificuldade financeira. Porque no Brasil, com a situação que está se vivendo economicamente, muitas pessoas vão passar dificuldades. Mas que o Senhor guarde a tua casa, a minha casa, e nos ajude. Mas estou falando dessas pessoas. Aí chega na igreja, é um diácono, é um presbítero, é um pregador, ministro de louvor, e começa a cantar: oh Deus. Eu vi um varão uma vez, ele: Senhor, derrama fogo em nossos altares mais uma vez, queremos arder uma vez mais.
Eu fiquei tão revoltado que eu fiz, quer arder? Quer arder? Eu vou ali jogar pimenta em cima desse irmão para ele arder mais. Ele vai arder. Por quê? Na porta da congregação, antes de começar o culto, estava lá fora, ele e todos da banda, na maior algazarra, falando coisas que eu não posso nem dizer aqui ao vivo. Mas na hora que sentou no banco da bateria para tocar, foi transformado. Aí começou sacudindo a cabeça, ele tinha um cabelo grande e ficou: ó Senhor, derrama fogo em nossos altares, quero arder uma vez mais, arde, arde. E o povo lá histérico. Aí eu ia pregar depois desse louvor, e eu preguei só uma palavra falando sobre perdão. E no final foi a igreja inteira se abraçando e pedindo perdão, porque a maioria era intrigado. E disse: Jesus está perdoando vocês e quer salvar vocês hoje. E todo mundo aos prantos. Ainda me lembro desse dia. Foi nesse dia que eu comecei a namorar com a missionariedade. Foi um dia muito importante na minha vida. Foi o dia mais importante da minha vida, um dos mais importantes. Tiveram dias muito importantes. Foi nesse dia que eu comecei a namorar com a missionariedade. Depois dessa pregação. Foi uma bênção. E eu digo pra vocês, se a gente faz as coisas pra Deus, seja onde for, se o nosso coração tá com Ele, eu vou dizer uma coisa: você tá perdendo seu tempo, o que você tá fazendo não serve de nada, e a sua obra está sendo rejeitada por Deus. A pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente se tornar um profissional da fé. Às vezes a pessoa está tão desorientada orando que ela não sabe nem o que fala. Eu pedi um obreiro na igreja e fez: varão, vamos trazer aqui o pregador. Aí um amigo meu, um pastor, foi pregar, e chamei o obreiro para orar. E ali é um religioso até hoje. Ele já saiu da igreja e foi para o lugar que mais tem religiosidade, que combina com ele, com o perfil dele de fé, a fé religiosa. E ele começou: meu Deus, meu Pai, e aquela coisa toda, aquela pirotecnia, e fez: Senhor, nós aqui nessa noite perdoamos o teu pecado. Quando ele falou isso, eu abri o olho na oração. Aí quando eu vi outros irmãos abriram os olhos e já olharam para mim. E aí eu já parei de orar. Eu fiz: esse varão não tá orando, não tá falando nada, não tá abençoando. Se perdoamos o teu pecado, Senhor, e tal. O pregador foi lá, pregou. No final eu chamei ele. Eu fiz: varão, e aquela tua oração que tu fez ali na frente? Ele: pastor, o que é que foi? Eu fiz: onde é que Jesus tem pecado? Ele: o quê? Jesus tem pecado aonde? Não estou entendendo o que o senhor está falando. Chamei os irmãos: vem cá. O que foi que ele orou? Por uma boca só, os irmãos disseram. Ele fez: não disse isso não. Eu fiz: você falou isso. Você disse que perdoava o pecado de Jesus. Eu vou dizer duas coisas na tua oração que estava errada. Primeiro, que Jesus não tem pecado. E se ele tivesse, tu não teria poder para perdoar ele. Então, a partir de hoje, você não vai orar ali na frente mais não. Até você saber o que você está fazendo. Sabe o que é isso? A boca, igual um robô, balançando. Junta a mente, faz uma junção de palavras da Bíblia. Perdoamos o teu pecado, tal, santificamos, adoramos, todas essas conjugações. Aí junta, faz aquele balaio e saiu uma baboseira dessa. Ele jogou na cabeça dele o liquidificador da religiosidade, esse monte de palavrinha. Perdoamos, nos prostramos, quebrantamos, adoramos, tal, a bênção que cai, que vai. Pronto, jogou e saiu esse negócio, essa aberração. Isso é uma blasfêmia. Você dizer que Deus tem pecado e que ele está sendo perdoado por você. Aquele que perdoa é maior do que o que está sendo perdoado. A gente, no âmbito humano, um pode perdoar o outro. Mas no âmbito de absorção do pecado, Davi disse: tu tem que ser temido, porque só tu perdoa o pecado. Igual a irmã disse: sim, Jesus, tu consumasse o pecado. Eu fiz: aonde, irmã? Jesus consumou o pecado aonde, minha irmã? E ela bem empolgada falando: olha, porque Jesus, ele consumou o pecado. Eu fiz: aonde foi isso, irmã? Que consumou? Porque na Bíblia que eu li, e ele morreu e ressuscitou sem nenhum pecado. E ele: eita, pastor. Eu fiz: irmã, tá complicado. Sabe o que é isso? É quando a gente está vivendo há tanto tempo na fé, a gente automatiza. Tem um monte de coisa que eu sei falar, que eu poderia falar assim no automático. Fala já, porque eu já sei falar. Mas se eu não tiver meu coração junto ao dele, se eu não estiver sentindo nada, não serve de nada. Eu já ouvi um pastor falando isso, missionário. O missionário falou que é o piloto automático. Eu já ouvi um pastor falando isso. Ele fez: a pior coisa que um homem de Deus e uma mulher de Deus pode fazer da vida dele é quando ele começa a fazer a obra no piloto automático. Ele já vai confiando no que ele sabe fazer. E diante do Espírito de Deus, toda vez que eu venho fazer essa programação aqui na rádio, eu peço misericórdia. A missionária testemunha, o Espírito Santo. Eu digo: Senhor, eu não tenho nada para dizer para esse povo.
eu não tenho nada para pregar para esse povo. E não tem nada que eu fale que esse povo tem interesse em ouvir. Esse povo quer te ouvir, Senhor. E o Senhor sabe da minha condição, o Senhor conhece meu coração. E eu te peço, perdoa o meu pecado e me usa pro teu povo. Porque se o Senhor não estiver comigo dentro do estúdio, eu vou ligar esse microfone, não vai ter nada, eu vou botar para tocar louvor a noite todinha. Aí o pessoal diz, pastor, como é que o senhor segura 2 horas de programação? Sinceramente eu não sei. Às vezes eu estou dirigindo o carro, ligo numa rádio, o programa é 1 hora. Fala 15 irmãos em 1 hora, ainda sobra tempo. E aqui não tem comercial, não tem nada. E é 2 horas de Bíblia. E ao longo do meu ministério, desde que eu me converti, sempre foi assim. Sabe por quê? Uma coisa que eu não quero nunca na minha vida é meu coração se afastar de Jesus. Eu abri a boca e tá falando um bocado de baboseira que eu não vivo, que eu não sei o que é, só por falar. Se for pra fazer isso, eu prefiro sair. Eu prefiro abandonar tudo. E eu digo pra você que tá vivendo assim, não viva esse tipo de coisa. Você vai ser rejeitado por Deus. Rejeitada. Faça aquilo que vem de dentro de você. A transformação que Deus quer tem que vir de dentro. Tem que sair alguma coisa dentro de você. Porque o supra-sumo que Deus vai pegar ali do azeite que vai ser espremido é o que está saindo de dentro de você. E tem gente que pode estar no púlpito falando a palavra e com pensamento de prostituição. Tem gente que pode estar no púlpito falando a palavra e com pensamento de ódio. Sabe? Tem pessoas que encenam, estão encenando, chora, sabe? E tem casos que são piores, já é demônio. A missionária lembra, nosso pastor ministrava Santa Ceia, e no meio da ministração da Santa Ceia, que ele estava abençoando o pão para partir, levanta-se uma missionária para profetizar no meio da Santa Ceia. Quando ela levantou, fazendo o salto, aquele negócio que vocês estão acostumados a ver na internet, e falando em língua, eu só levantei e fui no ouvido dela, fiz, Satanás, bota tua mão para trás. Ela manifestou na hora, bateu na mesa, derrubou umas coisas lá. Aí veio a filha do pastor, me ajudou também, e ela saiu endemoniada. 26 anos dirigindo cerco de oração, dirigindo obra com demônio dentro da igreja. Muita gente via e pensava, eita, tá cheio de Deus. Quando eu vi, eu fiz, tá cheio de demônio. E você que tá fazendo a obra de todo jeito, você tá cheio de quê? Olha, a pior desgraça que existe hoje é canal de oração na internet. Isso é uma doença, isso é um câncer. Tem muito... Quando é profetizado, que Pedro diz assim, no final do tempo vão fazer comércio de vocês com palavra fictícia, Pedro nem imaginava que ia ter internet. Tem canal de oração, o pessoal tá dando o play na oração e bota, e vai dormir com a oração, dá o play na oração. Na verdade não tem uns que não vão dormir, dá o play na oração e vai ficar ouvindo a oração, como se fosse pra ele a oração. Se você abrir a boca e adorar com o coração longe de Deus, é uma máquina. Agora imagina só, você botar a oração e ficar ouvindo ela, que já é uma coisa repetida, tá lá com 1 milhão de visualizações, por homens picaretas fazendo isso. Você passou do nível de máquina. E o que Deus quer hoje é o que ele falou lá para a mulher samaritana. Ela disse, Senhor, então qual é o lugar correto de adorar? Ele disse, vem a hora e já chegou, que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. O que Deus quer da gente é isso. É no espírito, porque ele é espírito, não é na carne. E é na verdade, porque ele não quer uma máquina falando. Porque se for para fazer oração, tu pega a inteligência artificial e tu bota ela para orar. Tem gente fazendo pregação com a inteligência artificial, pregadores. Ele bota lá, monte o esboço de uma pregação com tema tal. Deus não recebe isso. São pessoas que se preocupam com a glória dos homens. Se eu não tiver nada para falar, eu digo, não tenho nada para falar. Uma vez no programa, eu estava tão cansado, não orei, fui fazer o programa. Nessa época o estúdio estava lá no bairro dos Estados, em João Pessoa. Cheguei lá, arrebentado. Aí o menino lá, André, o mesário, disse, eita, tá cansado. Eu fiz, hoje eu tô, André, hoje eu vou meter música no programa. Preguei, tentei dar o meu melhor, o máximo que eu podia, não tinha mais nada para sair. Aí coloquei música, aí chegou uma irmã e disse, olha pastor, o senhor é um homem de Deus, tem muito mais conteúdo do que isso, e o senhor não é homem para estar botando música em programa não, o senhor tem Bíblia, então não põe música não, use Bíblia. Eu fiz, amém irmã, obrigado pela sugestão. Eu fiz, aí a missionária foi, por que tu não falou a verdade para ela? Eu fiz, não, eu agradeci e tal, mas nem imagina como é que eu tava. De que adiantava ali, eu não ter mais nada para falar e ficar ali, blá, 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 blá. Não tem, acabou. Sabe? Então a gente precisa ser sincero e honesto com Deus. E o que Deus quer de mim e de você
é que a gente seja assim, que teu coração se abra para Deus. Sai do pecado. Você pode estar enganando o pastor, enganando os irmãos da igreja, mas Deus está vendo. Abandone o pecado. Sai dessa vida de fingimento. Sai desse púlpito. Tenha vergonha na cara e diga: eu não tenho condição de estar no púlpito. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu cantava no louvor e eu tinha uma namorada e as coisas estavam indo tudo errado. Minha namorada era mundana, eu vim do mundo com ela e eu estava cantando no louvor e as coisas não estavam certas. Eu cheguei: pastor, minha vida com minha namorada está assim. E eu queria pedir ao Senhor para sair de louvor. Ele: mas meu filho, eu queria pedir para o Senhor sair. Ele fez: você se sente melhor assim? Eu fiz: eu me sinto melhor assim. Eu saí de louvor. Aí chegou um varão na igreja, que hoje é obreiro, congregou numa igreja dessas de aí, que o povo é muito santo e muito crente. Ele disse: eu cheguei pro meu pastor e falei: pastor, eu estou em fornicação. Eu vou me afastar aqui das coisas. Não tem problema não. Não tem problema não. Não, aqui é assim, não tem problema não. Sabe por quê? O pastor também vivia em adultério. De que adianta isso? Vamos fazer para Deus com sinceridade, irmãos, com verdade. Sabe, que a tua oferta seja com sinceridade, que o teu louvor seja com sinceridade, que a tua pregação seja com sinceridade, que a tua oração seja com sinceridade. Deus não quer a tua boca mexendo igual uma máquina. Deus quer o teu coração próximo a Ele. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês aqui, tá? Eu sei que poderia me aprofundar mais, mas as horas se passam, eu não posso extrapolar o nosso horário. E quero agradecer a você que ficou com a gente até agora aqui. Eu tenho certeza que o programa falou com muita gente. Para você que chegou depois, esse é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5 toda quinta-feira, a partir das 22 horas. A gente está aqui, está no site, e a pregação está sendo gravada e vai ser postada no RBT Plus. E aí você vai poder acompanhar tudo lá no RBT Plus. Você vai poder participar, comentar, se inscrever no canal, né? É R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Se inscreva aí no nosso canal. Acompanhe tudo que tem lá para abençoar a tua vida. Compartilhe, evangelize, tá? Você que está no YouTube aí, curta, comenta, põe a tua experiência aí, que tem ajudado a chegar em outras pessoas. A gente tem falado com muitas pessoas de outras regiões do Brasil e Deus tem feito a obra através de vocês aí no RBT Plus, tá bom? Então vocês são muito importantes, eu quero agradecer a você. Lembrando que nosso programa é mantido no ar com a oferta dos ouvintes. Você pode nos ajudar a manter esse programa no ar, pagar o nosso horário na 100.5, enviando a oferta para nós através do Pix, que é o WhatsApp do programa, 839-9105-6834. 839-9105-6834. Você que está no YouTube aí pode ofertar através do QR Code que está na tela aí, tá bom? Então, no mais é isso. Minhas horas se avançam aqui, tá bom? Quero agradecer a você que ficou até agora. E semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui. Grande dia.